E daí, o que a gente fez com essa fusão é que é o momento de realmente monetizar a plataforma. Se eles deixarem os links de graça por enquanto, eles podem roubar também bastante tráfego do ChatGPT, né? Também. Então, acho que a guerra está só começando nesse sentido. Né? E se você responde o seu lead em até 5 minutos, você tem 60% de chance de ter aquela venda. Começando mais um podcast Mi Casa, eu sou Matheus Rossini. Não é o caso. Dessa vez não é o caso, fazendo a introdução, né? Estamos aí, Rodrigão, tudo bem com você, mano? Tudo bem, velho, graças a Deus. Vamos falar de um assunto maneiro hoje, hein? Ó, a gente trouxe aqui um cara importante, viu? Vocês vão entender aqui um pouco, só de falar o cargo dele, você já vai ficar assustado. O cara já morou em pelo menos 5 países aqui, do que ele estava contando pra gente, né? Então... Foi nômade enquanto criança, que é novidade aqui também no Mi Casa. Exato, sempre no mercado imobiliário ali, desenvolvendo e conhecendo novas culturas para aplicar aqui no Brasil, né? Exatamente. Então vai ser bem massa o papo hoje, mas antes temos alguns recadinhos, não é mesmo? Exatamente, ó, você aí que é corretor de imóveis, dono de imobiliária, tá querendo estar junto de um ecossistema de grandes empreendedores, né, da Trinca Real Estate, que tem o Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel Jota, eles se juntaram com o César Hayek para trazer um movimento aqui que o mercado imobiliário tava precisando, né, Mati? É isso aí, se tu quer crescer, tu tem que andar com quem já chegou no resultado que você quer, né? Exatamente, ó. E a Trinca tá com um propósito aqui educacional, de trazer muita educação de valor para o mercado imobiliário, e também força de vendas, né? A gente sabe que o mercado imobiliário ele é movido por venda, né? Só para você entender o tamanho da ambição dos caras, eles querem transformar 500 mil corretores até 2030. O 500 mil é bastante, eu nem sabia que tinha tanto corretor assim. E em pouco tempo também, hein? Será que eles vão conseguir? Eu acho que eles têm cancha para conseguir, viu? Vamos lá, né? Vamos ajudar também, Vamos né? ajudar. Exatamente, ó. E você aí que é um líder no mercado imobiliário, corretor, seja um corretor ou até um dono de imobiliária, você quer estar numa formação aqui, uma imersão para líderes que a Trinca está promovendo, a gente vai deixar um QR Code aqui, né? Você vai ter 2 dias ali com os 4 fundadores da Trinca, vai trocar muita experiência, conhecimento, network, e tem aqui o QR Code do Mi Casa, né? Para você participar. É isso aí. Para você que quer crescer e quer fazer as pessoas que estão com você crescer, clica aqui no QR Code e conversa com o nosso time. É isso aí. Bora? Bora lá. Bom, seja muito bem-vindo ao Mi Casa, Marcos Leite. Aqui eu vou me concentrar para falar o cargo dele, que é CRO do Grupo OLX. E para quem não sabe inglês, eu vou traduzir para vocês. Não vou traduzir não, vou falar em inglês, que é Chief Revenue Officer. Ou seja, o cara das vendas. Eu acho que é quase isso, viu? O cara que manja de fazer receita. Acho que conhece bem, viu? A gente vai entender um pouquinho melhor hoje, né? Eu não devo ter pronunciado tão bem quanto você falaria isso, né? Mas tudo bem. Ficou perfeito. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Boa. Marcos aqui, velho, eu queria que você explicasse um pouco o que é o Grupo OLX, né? O que tem dentro do Grupo OLX? Tem a ver com o mercado imobiliário? Não tem? Como que funciona isso para vocês lá? Tá legal. Então, pessoal, o Grupo OLX é a maior empresa de classificados online, o maior marketplace de classificados online no Brasil hoje. Tá? A gente está no Brasil já há 15 anos, e desde 2010, basicamente. E hoje a gente é líder tanto no mercado imobiliário, de classificados, como no mercado automotivo também. Ah, automotivo também? Então, e a gente vai... Né, eu sei que a gente vai focar no imobiliário hoje, né? Só dando um contexto um pouco aqui do... Talvez eu fique curioso com alguma coisa do automotivo também. Exato. Você comprar um carro também pode... E o que é o grupo hoje? Tá? O grupo começou... Eu estou aqui desde o começo no grupo, e a gente começou, na verdade, como a plataforma onde você pode comprar e vender qualquer coisa que estava parada na sua casa. Então, a OLX e durante muito tempo foi conhecido como o lugar onde você pode vender os seus usados. A gente tinha até aquela vinhetinha, né? Desapega OLX, não tinha? Tinha e tem até hoje. Tem até hoje. A nossa comunicação hoje... Esse marketing foi super legal. Assim. Isso foi uma diferença muito grande para a marca lá atrás. Né? A gente realmente, junto com a gente na época, a gente, na verdade, acho que teve muita... de certa forma, criatividade e sorte também, né? De ter pego, né? Porque no final, ninguém falava desapega. Né? Na verdade, todo mundo fala desapega hoje, muito pela aquela não tinha, o termo não era comum assim? Não era tão comum, né? Então, pela campanha da OLX, até porque naquela época, depois eu conto um pouco mais da história, né? Mas naquela época, como a gente tinha um investimento de marketing muito grande para criar a categoria de classificados no Brasil,
A gente, na verdade, assim, em algum momento a gente tinha 50% dos out-of-homes do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Eles falam menos out-of-home porque não tinha, né? Não tem tanto out-of-home em São Paulo, né? Não sei se sabem, mas a gente estava dominando o online, a gente estava na Globo todo dia, né? Fantástico, né? Então a gente tem um investimento muito forte com o Desapega, então isso acabou ficando muito, muito forte. E até hoje, quando você fala OLX, todo mundo fala desapega OLX. Então, fica na cabeça. É que tem muito também da repetição, né? Porque você tem que criar um negócio, mas você tem que insistir por um tempo também para pegar mesmo, né, no público. Não, exato. E assim, por que foi legal esse começo da OLX, né? Foi legal porque a gente criou a categoria no Brasil. Na verdade, o brasileiro, ele não tinha essa forma de vender, comprar, esse hábito, né? O hábito de comprar e vender online. Então, na verdade, o brasileiro, ele, na verdade, comprava e deixava as coisas em casa, né? Então, eu sempre dou o exemplo, né? Assim, daquela raquete de tênis. Aí, agora ele tá falando a minha língua. Essa é a minha língua, vai lá. Essa raquete de tênis que você deixa guardada no armário. Você, não, eu vou jogar. E passa 5 anos e não jogou ainda, entendeu? Isso foi a grande sacada naquela época, né? Porque a gente começou as pessoas, né? Pela nossa comunicação tão forte, a gente começou as pessoas, talvez que nem você, não sei, depois você me fala a sua história, mas realmente, olha, aquilo que está no seu armário, que você não usa já há tanto tempo, pode virar R$500 na sua mão hoje à tarde. Uhum. Isso foi a grande proposta da OLX na época. E por que a gente foi nesse caminho? Porque é muito mais fácil você convencer uma pessoa física, que nem a gente, a vender um telefone, ou um computador, ou uma raquete de tênis, ou um casaco, o que seja, né? Do que você vender um carro ou um imóvel pela primeira vez. Sim. Então, convencendo a pessoa física a colocar os seus itens online e tendo sucesso com isso, as pessoas, quando vão vender depois um carro ou um imóvel, as pessoas pensavam, não, eu vou colocar na OLX. Uhum. Né? Tem a curva, né, de aceitação da galera, né? Começando com os itens mais de menor custo, isso. E aí depois eles vão vendo que funciona, que é confiável e tal. Aí ele entende que ele também pode colocar carro, casa, né? Exato. Então, e foi isso, na verdade. Então, essa foi a forma da gente convencer as pessoas. E chega um momento que você tem tanta escala que a gente chegou em 3 anos, a gente chegou a mais de 30 milhões de usuários por mês. 3 anos? 3 anos. No começo? Isso. No Brasil? No Brasil. Só Brasil. Estou falando só Brasil aqui. Não estou falando... A OLX tem vários países, né? Estou falando só Brasil aqui. Uhum. Né? E mais de 3 milhões de vendedores, pessoa física, por mês também, sabe? E daí o que acontece? Quando você tem esse tipo de escala, naturalmente os profissionais querem fazer parte da sua plataforma. Porque os profissionais, onde é que eles querem estar? Eles querem estar onde os compradores estão. Uhum. Canal de aquisição de clientes. Então, assim, o OLX sempre foi naquela época, um classificado gratuito online. Quer dizer que a gente não cobrava do vendedor. A gente nunca ganha dinheiro na transação. Até hoje, a gente não ganha dinheiro na transação em grande parte dos nossos itens, né? Então, foi isso. No final, quando a gente decidiu daí, lá em 2015, a gente fez a fusão daí OLX com o Bom Negócio. E não sei se vocês lembram do Bom Negócio. Não me é estranho você falando assim, mas eu não... Então, o Bom Negócio é o nosso concorrente principal. Então, a Naspers, que hoje é Prosus, né, que é investidora da OLX, também do iFood, né, eles eram dona da OLX e tinha a empresa D20, que é dona do Bom Negócio. Uhum. E daí o mercado de classificados é um mercado onde a gente fala que só pode ter um líder, né? A gente fala que é um mercado que pode ter um ganhador e vários perdedores, tá? E eu já te explico por quê. É forte ele falando assim, né? E perdedores, na verdade, não é que perdem, né? As pessoas estão no mercado, né? Mas aí, quando a gente for falar um pouco mais de transformação de mercado, a gente fala por que é importante essa liderança, tá? Mas aí, a gente daí decidiu, a gente estava investindo, naquela época, mais de $100 milhões por ano em marketing, porque a gente queria ganhar o mercado. Essa era a tese, né? Mas aí o Bom Negócio viu que a gente estava investindo esse tipo de dinheiro, decidiram também levantar esse dinheiro com a AD20, que era a acionista deles, e daí começaram a investir também $100 milhões por ano, né? Entendi. Daí estava acontecendo a gente investindo no nosso Desapega OLX, que a gente estava falando agora, e eles na campanha muito forte deles também. Não sei se vocês vão lembrar, mas uma campanha com Maradona, com a Narcisa, com as cabeças, etc. Que era o bombombognegócio.com. Muito forte também. Mas como são as pesquisas de marca que a gente fazia? A gente voltava e as pessoas não sabiam a diferença entre as marcas mais. Então, assim, era Desapega, OLX, bombombognegócio.com, confundindo as músicas, etc. E a gente chegou no momento ali
que a gente chamava na época de stalemate, né, que é um termo em inglês onde você está numa guerra, mas você não consegue sair daquela situação. Você não sabe quem vai ganhar, quem vai perder. Então, o produto era o mesmo, era muito parecido, então ninguém estava conseguindo ganhar a guerra no produto, e também os dois estavam ganhando junto a guerra do marketing. Então a gente falou, olha, se é para ganhar junto, vamos ganhar junto, então, né? Então a gente decidiu fazer a fusão das plataformas e ficar somente com uma marca, o OLX. E qual foi a consequência disso, né? Realmente um produto extremamente consolidado. Daí a gente foi para 50 milhões de usuários por mês, que a gente tem mais 50 milhões de usuários por mês até hoje. E ficou marca OLX. Então a gente consolidou a marca, consolidou a plataforma e realmente virou líder absoluto em classificados do Brasil, né? E daí isso foi 2015, foi em 2 anos. Toda essa história foi 2 anos só, tá? 2 anos e meio, mais ou menos. E daí o que a gente fez com essa fusão é que é o momento de realmente monetizar a plataforma, né? Aí chega o Chief Revenue Officer, né? Você está falando, revenue é receita, né? Então é responsável por toda a receita da você empresa. que pegou a bronca, ó, não estamos faturando nada aqui, agora você vai ter que gerar a receita, então se vira. Foi, assim, na verdade, eu tive vários papéis ao longo dos anos, né? Na verdade, o primeiro papel lá, nos primeiros 2 anos, era o CEO, para montar a empresa aqui no Brasil. Com a fusão com o Bom Negócio, eu virei o COO. Então, durante 5 anos, para montar as verticais de autos imóveis e a nossa receita cresceu mais de 10 vezes naquela época, tá? Então foi um crescimento altíssimo, foi um momento muito, muito importante para a gente. E daí em 2020 a gente adquiriu o Grupo Zap, a gente era líder em autos para virar líder em imóveis. Daí liderei o Grupo Zap como General Manager, ou vamos dizer... Em inglês fica muito mais legal, né? Então... E daí, durante 4 anos, a gente fez o turnaround daquele negócio, quer dizer, que a gente colocou a trajetória do nosso negócio de imóveis numa trajetória extremamente positiva. E agora faz 1 ano que realmente sou o Chief Revenue Officer, na verdade. Entendi. Mas a receita sempre foi parte da minha responsabilidade na OLX, assim, especialmente nos últimos 10 anos, foi realmente a grande parte. É muito legal a história, né, velho? Porque, assim, particularmente eu uso muito esse tipo de ferramenta, você sabe, né? Eu adoro ficar vendendo coisa assim, desde Rodrigo pequeno. do rolo. Não, desde pequeno, porque eu era menor, assim, já, sei lá, tinha, uns 15 anos, e eu já gostava de ficar comprando coisa pra revender. Tipo, eu pegava o cartão dos meus pais e falava, deixa eu comprar isso aqui, quero revender. Aí eu comprava no eBay, tinha leilão no eBay, lembra disso? É claro. Tinha leilão no eBay, aí eu comprava jogo de PlayStation 2, tipo, Play, assim, original, que era mó caro aqui no Brasil, né? Esses jogos. Comprava no leilão lá, aí eu jogava uns 2, 3 meses e vendia na internet. Pra eu poder comprar outro jogo e fazer uma graninha. Mas é legal. Incrível. Isso, assim, hoje eu falo até para os meus filhos, né? Eu falo, olha, se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer isso. Porque a pessoa física não consegue precificar direito um item. É difícil, né? Qual que é o valor realmente daquele raquete de tênis que está no seu armário, né? Depois quero falar da sua raquete de tênis. É que a raquete eu não vendo, não. Tipo, eu tenho raquetes lá em casa, mas eu jogo todo dia, então... rola e mesmo a que eu não uso, eu deixo de decoração em casa, entendeu? Inclusive eu te emprestei 2, eu quero saber se você tá usando. Senão... Não tá no armário, mas tá no carro. Ah, tá. Vou desapegar, viu? Toma cuidado. Eu joguei tênis também, eu não tenho eu também não desapego das minhas raquetes. Não? Tem umas 12 lá em casa da história inteira lá de anos de jogo. É difícil, né? Tem coisa assim que tem um aspecto emocional que eu acho que não dá pra desapegar também, né? A gente tá falando da gente, tá falando de outras pessoas que têm raquetes de tênis, né? Sim. Mas eu queria aprofundar nesse ponto que até o Rodrigo trouxe, né? Lá atrás, a gente comentou aqui que não existia esse hábito, né, de você ter essa plataforma dos classificados para pessoas anunciarem, né? Como que foi esse processo como um todo, desde quebrar essa cultura que existia lá atrás, aqui no Brasil, e transformar isso em receita ao longo do tempo, né? Porque primeiro, agora tem algo aqui que você pode usar para poder desapegar de algumas coisas que você tem guardadas, né? Tá. E aí, vocês não cobram isso num primeiro momento. Sim. Mas e como é que foi esse processo até gerar receita, né? Sim. Como é que funciona isso? Ótimo. Então, vou dar continuidade onde eu parei ali, falando um pouco da história de como que a gente chegou onde a gente está. Estou falando que quando você chega em escala, nesse modelo de convencer as pessoas, né, a comprar EVD online, né, que a gente chegou a mais de 30 milhões de usuários naquela época, os profissionais eles querem estar onde os compradores estão. Então, foi quando a gente começou a monetizar, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que como a gente era um classificado gratuito, no momento que a gente fez a migração das plataformas de OLX mais Bom Negócio, a gente notou que a gente estava com mais de 20 mil
vendedores profissionais somente nos segmentos de imóveis e de autos, usando a plataforma gratuitamente. Então, daí na verdade, o que a gente fez na época? A gente criou o primeiro produto pago de classificados no mercado. Voltado para os profissionais. Voltado para os profissionais. Então, na verdade, assim, como a gente já tinha maior audiência em autos, a gente era também, a audiência não era líder em imóveis, a gente tinha uma audiência grande também, a gente criou um pacote, na verdade, de anúncios, onde uma imobiliária podia pagar para estar dentro das nossas plataformas, ou uma loja de carros também, entendeu? Isso foi, na verdade, a maior alavanca de crescimento que a gente teve foi isso, dado o volume que a OLX sempre teve em termos de compradores, né? Então, assim, a grande alavanca de crescimento foi essa, né? Tem uma ideia aí de volume de valor transacionado de autos e imóveis, né? Assim, hoje, em autos, a gente vende um a cada 4 carros no Brasil são vendidos para a plataforma. Tá? 1 a cada 4? 1 a cada 4. Caramba. Então, assim, a gente tem especialmente porque o mercado de automotivo, né? Eu sei que a gente está no podcast do mercado imobiliário, tá? Mas o automotivo, ele é um mercado que ele tem uma população muito grande que vende sozinho, sem o dealer, né? Então, assim, a transação da pessoa física, ela ainda é uma porcentagem muito grande desse mercado. Não é a maioria, mas ainda é muito grande. No mercado imobiliário não é assim. Na verdade, grande parte das transações são feitas por um corretor imobiliário. Né? Então, assim, acaba sendo diferente nessa relação que a gente tem. Né? E quando a gente fala do mercado imobiliário, assim, hoje, como é que a gente olha para isso? Vou explicar um pouco, né? Como é que a gente olha para isso. A gente olha, na verdade, para qual que é o tamanho do mercado imobiliário residencial, que é aquele que a gente atua mais, que hoje é por volta de meio bilhão de reais por ano. Desculpa, meio trilhão de reais por ano. Eu ia falar que eu acho que poderia ser mais. Mas a gente fala só do residencial mesmo. Né? Assim, você pega em secundária, você pega incorporadora, você pega aluguel e venda, na verdade esse número vai para acima de trilhão, na verdade. Mas, assim, esse é o cálculo que a gente faz ali, tá? E daí a gente faz um cálculo de quanto que as imobiliárias e os corretores ganham de comissionamento como consequência disso, né? Que a gente sabe no Brasil, né? A média está ali 5,5%, 6%, de forma geral, né? É o VGC, isso. Não é? Exato. E daí a gente, obviamente, vê ali, né, quanto que a gente consegue capturar dessa receita comparado com vários mercados à volta do mundo. Né? Então, Entendi. A vantagem de fazer parte de uma empresa que nem a Prosus, né, ou que nem a D20, é que a gente, na verdade, tem acesso a todos os mercados classificados do mundo. Né? A gente sabe exatamente, né, quanto que as empresas classificadas na Rússia conseguem capturar desse mercado, quanto que isso acontece na França, como acontece na Alemanha, etc. Né? E a gente olha para isso e a gente ainda tem uma oportunidade de crescimento muito grande aqui no Brasil, olhando em consideração o quanto o mercado tem para crescer ainda, o fato do Brasil ter 6% de comissionamento comparado com a Holanda, que é 1%, por exemplo. 1% na Holanda? Isso. Pô, ninguém vai querer ser corretor lá. Não, assim, isso é um ponto importante, a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Os 6%, não sei se vocês sabem disso, né, mas é o maior comissionamento do mundo inteiro que o mercado brasileiro tem. Sério, o corretor do Brasil é o melhor remunerado do mundo. Em termos de porcentagem, sim. Obviamente que você pode sempre falar, né, obviamente, né, que existem muitos imobiliários que trabalham com parceria, e daí você acaba pegando menos que isso, né? Tem franqueados que têm um modelo diferente, etc. Né? Mas, em geral, os 6% que o corretor brasileiro ganha, não tem outro mercado do mundo que tenha um comissionamento maior. E tem corretor reclamando ainda, hein? Então, você vê, a gente tá quase virando corretor já, né? Vou te falar. Mais um incentivo, hein? Mas isso é um ponto importante, né? Porque quando a gente olha quando a gente fala de transformar o mercado e quando a gente fala de como que a gente apoia os corretores e como que a gente forma corretores, como que a gente apoia da tecnologia para as imobiliárias, isso acaba sendo importante, né? Porque quando você olha para a Holanda, né? Na verdade é 1,1%, né? Que eles ganham, né? Quando você ganha 1,1%, você tem que ter uma operação extremamente eficiente para você conseguir ganhar dinheiro. Mas se botar dinheiro em tráfego pago, esquece já. Já foi a comissão. Não, exato. Né? Então, assim, eles aprenderam muito ao longo do tempo que, olha, eu não posso ter 12 ferramentas, eu tenho que ter uma. Né? Eu não posso ter 8 ou mais canais de tráfego diferentes. É por isso que vem isso que você trouxe, de que é uma plataforma, uma solução que é utilizada e as outras acabam ficando para trás? Então, assim, na verdade, tem que ser assim. Né? Acho que, na verdade, se você realmente fazer um cálculo
com muitos profissionais do mercado, vocês realmente olhar em detalhe, né, sobre qual que é o custo de todas essas ferramentas no final. Porque cada ferramenta obviamente, né, cobrar por isso, né? Uhum. É R$500 aqui, é R$1.000 ali, é 300 aqui, é 400 ali. Quando você adiciona tudo isso, e você olha realmente uma atribuição, né, de onde vem o seu tráfego, quem está usando a ferramenta não está, né? A gente sabe que o centro imobiliário hoje, muitas delas, na verdade, assim, algumas pessoas usam a ferramenta X, outras pessoas usam a ferramenta Y, né? Então, assim, existe assim, e faz parte do mercado que está se desenvolvendo isso, né? Todos os mercados já passaram por isso lá fora, né? Então faz parte de realmente entender, olha, como que realmente eu tenho uma operação aqui dentro da minha imobiliária, que realmente todo mundo está usando uma ferramenta, que eu consigo ver o funil inteiro, que não estão em 4 ou 5 planilhas diferentes, né? E com isso você consegue, né, poupar muito dinheiro como consequência disso, né? Então eu acho que assim, por isso que o mercado de PropTech brasileiro é tão importante e tão grande, tem tantas, né, novas empresas surgindo para tentar solucionar esse tipo de problema mesmo, né? De ferramentas acho que para ter menos pulverização e mais consolidação, né? E traz muita eficiência também, né? Traz eficiência. Porque imagina, o cara ele vai ter que gerenciar vários canais de aquisição, aí ninguém sabe direito fazer traqueamento das coisas para saber de onde que veio o lead, de onde que veio a venda. Sim. E aí falta esses dados no negócio que, pô, é importante pra caramba você saber de onde vendeu. Exato. Né? E não só ter os dados é importante, mas saber fazer integração entre eles para você tomar a decisão. Então, plataformas integradas, né, facilitam muito. Né? Não, exato. Esse é um tema extremamente importante, né? Então a gente, como grupo OLX desse mercado, a gente acaba tendo... a gente tem investido bastante em realmente apoiar os profissionais. Então, assim, um grande exemplo disso acaba sendo o Connect Imob, né? Que é o maior evento, né, do mercado imobiliário. Acho que vocês conhecem bem. Vocês até estiveram lá. Sim. Vocês estiveram lá esse ano, parece, né? Esse eu acho que não. Esse eu acho que não. A gente não conseguiu ir. Então, assim, a gente vai garantir que vocês tenham um ingresso VIP todos os anos. Pô, aí sim. Já gostei, já. O Boca Avanta aqui, ela já anotou aqui. Tá? E é por isso, porque assim, no final, o que a gente faz com o Connect Mob assim, e o Connect Mob já teve 11 versões do evento. 11 ou 12 agora, tantos que eu perdi a conta agora, né? Mas começou com o Viva Real lá atrás, né? Com o Brian e com o Lucas, né, que começaram a fazer esse evento. Estava até mês passado com o primeiro investidor do Viva Real no evento em Madrid. E ele está falando, olha, eu fui o primeiro patrocinador Connect Mob em 2013, eu acho, 14, com 200 pessoas, né? E hoje é um evento que tem mais de 5 mil profissionais que participam, né? Mas é muito sobre isso, né? Muito sobre, né, trazer realmente as melhores pessoas, as pessoas mais influentes do mercado, que estão fazendo coisas extraordinárias, para todo mundo poder aprender e poder fazer mais à volta disso, né? Então, fora o Connect Mob, obviamente, né? A gente também faz os eventos regionais nos estados também, né, que a gente chama o Conecta On The Road, que a gente chama. Tá? Tem várias siglas em inglês, desculpa, tá? Mas... Eu gosto, relaxa, acho legal. São eventos regionais para estar realmente mais próximo de cada regional e a gente poder também apoiar nesse sentido, né? E, obviamente, também no Connect Mob a gente sempre traz muita informação. Eu sempre trago um keynote também, onde a gente fala sobre tendências do mercado, o que a gente está vendo lá fora. A gente faz eventos com integradores, maiores clientes, etc., para a gente poder fazer esse tipo de... ajudar todo mundo a ver o mundo indo para frente, né? Diferente, né? Então... E tem um negócio que eu achei interessante aqui. Vocês sempre estão olhando para o que acontece fora do Brasil para ir trazendo para cá, né? Porque isso acaba se repetindo, né, ao redor do mundo, né? Sim. E aí vocês conseguem entender se tem espaço para crescer naquilo, se não tem, o quanto que tem de potencial. Sim. Como que você faz isso na prática, assim, para entender que mercados você olha que são semelhantes ao Brasil e que esse padrão ele provavelmente vai se repetir aqui? Sim, então algumas coisas que a gente olha, tá? Na verdade, assim, o mundo que nem o mercado aqui, né? O mundo, eu sei que ele é bem grande, bem diferente, mas no final das contas é muito pequeno e muito similar, né? É mais similar do que a gente acha, né? Então, o que a gente faz primeiro? A gente olha para mercados assim, que estão em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, né, a gente olha para o mercado que nem a Rússia, por exemplo. A gente vê que é um mercado que é um tamanho parecido com o Brasil, a gente vê que é um mercado imobiliário não exclusivo, que no Brasil é uma diferença muito grande, né? A gente olha para a Europa como um todo, são mercados exclusivos, né? Onde, na verdade, o corretor, se ele realmente, né, se ele capta aquela propriedade, aquele imóvel, na verdade, ele tem exclusividade para vender aquilo, ele sabe que vai vir aquela comissão. Sim.
Isso faz uma diferença muito grande como o mercado opera, né? Porque se você sabe que você vai conseguir vender aquele imóvel, trabalho que você faz, você investe muito. Né? Assim, eu vendi minha casa na Holanda no ano passado, realmente a experiência, né, realmente, de um mercado exclusivo é bem diferente, né? Pelo entendimento que a gente vê que o corretor traz, o investimento que faz também. Está começando a ter mais agora no Brasil também, né? Tem um movimento disso. De pessoas ensinando sobre gestão. Sim. Até a gente aqui no Micasa está fazendo gestão agora, sabia? Você acredita? Inclusive eu tenho que anunciar lá. Tenho que anunciar. Vamos entender como é que a gente não é corretor, mas a gente tem corretores aqui com a gente no time. E a gente está escolhendo alguns tipos de imóveis para a gente fazer a gestão. Aí a gente está trazendo corretores parceiros que a gente conhece. Estamos fazendo campanhas no Micasa para divulgar. Começamos agora isso, né? Pegamos uns imóveis de alto padrão no Guarujá. Vamos fazer um open house. Inclusive, eu tava falando com a corretora essa semana. Eu falei, e aí, você não vai anunciar no Marketplace, não sei o quê? Ela falou, vou, tal. Eu falei, beleza, então anunciar. É isso aí. Tem que anunciar, isso aí. Não, mas assim, então a gente olha dessa forma, né? A gente olha para como que os mercados lá fora se desenvolveram, os mercados são um pouco mais à frente, e a gente faz essa adaptação para os nossos planos aqui no Brasil, né? Mas no final das contas, né, a gente também olha para, por exemplo, né, como que as imobiliárias se organizam lá fora, né, que a gente falou agora há pouco, né? Assim, uma imobiliária que tem 1% de comissão tem que ser muito eficiente, né? Então, quer dizer que você tem, que nem assim, no grupo OLX, né, a gente não tem várias ferramentas de gestão. Na verdade, assim, o nosso time de vendas, né, ele usa uma ferramenta que é o Salesforce, né? A gente usa uma ferramenta e a gente tenta agrupar tudo lá dentro para ter uma visão total, para ter realmente uma eficiência todo o funil de vendas, né? Então a gente vê um caminho ainda que o mercado está indo, né? Tudo que eu falei, né? Pela forma que a gente tem investido no mercado e pelas ferramentas que existem no mercado para a gente fazer o Connect Mob, né? Então a gente vê que o mercado vai cada vez mais se profissionalizando mais. Na verdade, que isso é muito importante, né? Boa. E o 6%, né, que eu falei agora também de começamento, acaba sendo uma... Assim, é bom, né? Porque tem muita, né, vamos dizer, dinheiro disponível, de certa forma, né? Mas também traz um pouco dessa ineficiência, né? Por como é 6%, tá, então você pode ser um pouco mais ineficiente, talvez, né? Mas assim, o mercado vai aprender ao longo do tempo que, entendendo a atribuição direito, acho que isso ajuda bastante, né? A realmente vender mais rápido. Nossa, eu não sabia essa informação do que aqui 6% é o mais alto. E eu imagino como que funciona isso. Agora eu fiquei curioso para entender como que eles trazem tanta eficiência nos outros países para conseguir trabalhar o imóvel com um valor menor de comissão. Porque a gente mesmo aqui, né? A gente está trabalhando esses imóveis agora de gestão. E aí, beleza, lá, 6% de comissão também. Imóvel lá, tem imóvel de 6 milhões, de 10 milhões. Só que assim, quando você vai vender um imóvel desse, você tem que investir um monte de coisa. Você tem que fazer um evento para trazer corretores, parceiros, você tem que anunciar o imóvel, você tem que fazer foto, tem que fazer vídeo, tem que fazer drone, tem que fazer a apresentação comercial do imóvel, tem que colocar plaquinha, tem que ter transporte, porque vai ter uma visita. É custo pra caramba. E aí, se você vai ver, se você divide isso ainda com o corretor, já cai pela metade. Exato. Então é desafiador, imagina. Esse é um ponto importante, né? Assim, o que a gente... Qual que é o trabalho que a gente faz junto com as imobiliárias e corretores do mercado brasileiro, tá? Até continuando a resposta, né, sobre como é que a gente traz eficiência e aprendizados, né? Hoje ainda... então, por exemplo, né, o Grupo OLX, que a gente tem os portais Viva Real, Zap Imóveis, e a gente também tem a vertical de imóveis dentro da OLX, que na verdade é bem grande, né? Na verdade, você olha para o Brasil como inteiro, dado que o Brasil é um mercado tão grande, assim, Zap e Viva Real são extremamente fortes, na verdade, assim, é centro-oeste, sul, sudeste do Brasil, né? Eu não sabia que era do Grupo OLX, velho. Também não. Você acredita, velho? Eu não sabia. Não sabia. Então, agora que eu sei que é do mesmo, eu nunca mais vou abrir a guia dos 3 ao mesmo tempo. Mas é isso no final. Então, assim, acho que esse é um ponto importante, né? E assim, o OLX Imóveis acaba sendo muito forte no norte e nordeste do Brasil, que é um mercado gigante, né? Que a gente sabe, né? A cada região tem uma que é mais utilizada. Isso, né? Então, assim, na verdade, Zap e Real é muito mais, principalmente Zap, né? Que a gente tem focado bastante em Zap desde que a gente adquiriu. Sul, sudeste e centro-oeste é líder absoluto de mercado e no norte e nordeste do país é a OLX, tá? Mas o que acontece? Afinal, o nosso produto para a imobiliária é um produto. A gente não vende os 3 portais, na verdade. A gente coloca os 3 portais à disposição do nosso cliente e ele automaticamente coloca todo o seu inventário nos 3. Então, assim, você não pode escolher qual é o portal. Por isso, né? Porque você, na verdade, como imobiliário, você quer ter todos os compradores do mercado
acessando o seu imóvel. Né? Então, se for escolher, você não vai ter esse tipo de acesso. Então, a gente simplifica dessa forma a vida do nosso cliente. Né? Então, se você pega os 3 portais juntos, a gente tem mais de 70% de buscas do mercado imobiliário acaba acontecendo nos nossos portais. Né? 70% das buscas? Então, daí você pensa, né? Por que então, hoje, imobiliários e corretores precisam ter, às vezes, 14 ou 15 canais diferentes de aquisição de porque o cara tá na loucura, ele fala, eu vou colocar em todo lugar, não quero nem saber. Não, exato, mas a verdade, assim, por isso que falar atribuição é importante, né? Porque, na verdade, a busca, em grande parte, começa realmente dentro dos portais. Né? Porque, na verdade, você não vai buscar, na verdade, um imóvel como primeira experiência dentro de uma rede social, porque a experiência não foi feita para isso. Sim. A nossa experiência foi feita para isso. Né? Então, a pessoa, obviamente, sai daqui, obviamente, que vai nas redes sociais e você pode, obviamente, fazer um retargeting lá, etc. Né? Mas acaba assim, não acaba. A verdade é que não é uma competição entre a gente e outros canais. É muito mais, sabe, você entender a jornada como um todo e você vai ver que você não precisa ter 14 canais matematicamente, diferentes. Você vai ter que ver ali que às vezes o esforço não compensa, né? Sim. Porque anunciando nessas plataformas você já tem a maior parte do resultado. Sim. E é isso, então no final, e as conversas que a gente ainda acaba tendo com os nossos clientes hoje em dia, isso está mudando bastante, né? Então, de forma geral, o mercado está entendendo isso bem, que uma conversa que a gente tinha bastante no passado era, não, mas eu quero ser portal com a imobiliária, né? Mas na verdade, assim, não é assim, para você ser portal, você tem que ter uma audiência muito forte. Né? E criação de audiência, a gente investiu bilhões ao longo dos anos para a gente ter uma audiência grande. É difícil de criar uma audiência muito grande, entendeu? Então a audiência começa realmente aqui no final das contas. Né? Então a gente trabalha muito com nossos clientes, na verdade, em ser mais parceiro e menos concorrente nesse sentido, né? Porque acaba trazendo uma ineficiência, na verdade, para a imobiliária, pensando dessa forma. Né? Então, assim, acho que é uma oportunidade muito grande de atribuir melhor, ter mais eficiência para o mercado como um todo e para eles venderem mais e gastarem o dinheiro de uma forma mais eficiente também ao longo do tempo. E por que eu falo isso? Tá? Assim, a gente viu a mesma coisa acontecendo em todos esses mercados. Exatamente a mesma história. Entendeu? Assim, mesma conversa com as imobiliárias, como que apoiou todo o processo, como traz ferramentas para ter uma atribuição melhor e, no final das contas, ter uma parceria melhor e também um mercado mais eficiente, né, como consequência de todo esse trabalho, né? Mas é um mercado que leva alguns anos para chegar lá, né? Então, e por que não junta todas as ferramentas em uma só já? Tipo, por questão de marca, regiões que usam mais uma do que outra? Você está falando dos 3 portais? Assim, na verdade, não é tão simples a gente só migrar 3 portais, né? Se for essa pergunta, né? Assim, esquece... para ficar tipo uma marca única, sabe? E tentar já... sei lá, deixar tudo no mesmo lugar. É que não é tão, assim, seria muito mais fácil, né? Assim, quando a gente adquiriu o Grupo Zap, a primeira coisa foi isso, vamos ter só uma marca, seria muito mais simples, é uma marca, né? Mas é tão simples, né? Porque o Brasil é continental, então cada região tem uma preferência, então quem já está acostumado a usar o OLX, para começar ele a usar Zap, por exemplo, ela tem que ter um investimento muito grande ali, até de marketing mesmo, para fazer esse trabalho, né? Então, a gente, na verdade, a gente tem tantas fortalezas, porque a gente não deixa a fortaleza de cada mercado ditar o nosso futuro, entendeu? Então, e a gente dá oportunidade para também, né, colocar nos 3 portais de qualquer forma. Tá? Então, se você tem uma preferência para usar o Zap, né, e você tem preferência para usar o Viva Real, fique à vontade de usar cada um deles. Né? O lead vai ser gerado na sua plataforma principal para os nossos clientes. Né? E no final também, isso ajuda bastante a gente a ter um ranqueamento legal dentro do Google, né? Então, se você não sabe onde começar, por exemplo, você é a primeira vez para comprar um imóvel, então você não sabe que é Zap, VReal, onde você quer, então você começa no Google, etc. Se você vê Zap, VReal e OLX, você a gente acaba tendo mais chance de ir para os nossos portais e ter uma experiência melhor. Né? Você sabe que agora tem o SEO do ChatGPT também, né? Claro. Que está sendo, eu acho que vai se tornar mais relevante até do que o próprio SEO no Google. Sabia dessa, velho? Não. Porque as pessoas estão começando a procurar mais coisas nas inteligências artificiais e aí você consegue fazer um trabalho de SEO para que as suas empresas, os seus negócios apareçam mais lá, você acredita? E as pessoas confiam muito mais até no que aparece lá. Eu vi um estudo sobre isso, agora eu não me lembro dos dados, mas é bem interessante. Sim. Tipo, se eles estão procurando até um estabelecimento, assim, pelo GPT, a taxa de
de conversão, vamos dizer assim, deles indicarem o estabelecimento, a pessoa ir, é muito alta, porque eles confiam que é o melhor estabelecimento. Quando a inteligência artificial fala. Você acredita? Isso aí. Isso a gente está vendo uma ascensão muito grande. Tem até um nome para isso, né? Que não me recordo. Chamam de SEO, é o de Google, né? Que é o Search Engine Optimization, e outro é o GEO. GEO, na verdade, né? Agora eu não lembro o que é o GEO, o que é o G de GEO. Não lembro exatamente por que é. Daqui a pouco eu lembro e eu falo para vocês. Mas então, assim, a gente está focado bastante nisso também. E realmente, a gente vem uma ascensão muito grande de tráfego vindo de LLMs, né? Que são ChatGPT, Gemini, entre outros, etc. E o mais interessante disso é que a conversão para um lead ele é pelo menos 3 vezes maior. Vindo desses canais, né? E é óbvio, né? Porque, assim, óbvio, quando você faz uma pesquisa dentro de um LLM, você está sendo muito mais específico. No Google você fala, não, eu quero alugar casa em Moema, São Paulo de... É muito pelo termo só da palavra e unicamente aquilo, né? Exato. A inteligência ela acaba pegando um contexto como um todo. Total, Quero um imóvel assim, assim, assado, na região tal e tudo mais. Então o que a gente, na verdade, fez no Zap, se for baixar o aplicativo do Zap, a gente tem a busca semântica conversacional, que é um LLM também nosso próprio. Então você pode fazer uma pesquisa do imóvel se você quiser com muito mais detalhe. Não, tem que ser reformado em pelo menos 5 anos, pode ser entre 3 a 4 quartos, e eu quero uma dependência de empregada, por exemplo. Eu também gostaria de ter uma quadra de tênis. Para mim, se não tiver, eu nem olho. Nem olho. Mas a gente vê também que o resultado ele é muito mais específico, né? Até porque a gente tem todo o inventário do mercado, né? Então, e quadra de tênis tem poucos marketplaces que tem esse filtro, viu? Fico bem incomodado com isso. Porque torna bem mais difícil eu encontrar o que tem quadra de tênis, sabia? Então, o LLM sempre vai falar porque pega, na verdade, aquilo do conteúdo do anúncio, né? Então, essa resposta vem e, de novo, a gente até dentro do nosso portal, a gente está vendo uma conversão 3 vezes maior de pessoas pesquisando, fazer toda a busca em LLM, né, pela busca semântica conversacional, para gerar um lead para o nosso cliente. Olha que legal isso, né? Eu testei isso. Acho que mês passado, eu testei isso na ferramenta. Porque, assim, até para os corretores é uma solução legal, né? Porque se ele sabe que o cliente quer um imóvel específico e ele já vai lá, já tem o briefing detalhado, ele joga o briefing, ele traz também a solução para o cliente, né? De encontrar os imóveis mais fácil. Exato. A gente está vendo que está mudando bastante a forma que os nossos clientes estão fazendo a descrição de anúncios. Assim, quanto mais rico a descrição de anúncio, obviamente mais resultados você vai ter. Pela inteligência, né? Então, mas assim, o quanto que, vamos dizer, o GEO, né, ou esse tráfego de LLMs vão tirar a dominância de Google ou de SEO, esse era um risco, um medo muito grande que a gente tinha, né? E a gente ainda tem, obviamente, né? Porque grande parte do nosso tráfego vem de SEO e vem do Google, né? Mas a gente está vendo isso mudando um pouco. A gente está vendo que tem uma pressão muito grande, por exemplo, do ChatGPT, né? Porque eles estão fazendo compromisso de investimento de trilhões de dólares, né, durante os próximos anos. Eles estão com pressão muito grande de monetizar, né? E com monetização, eles estão começando já a colocar menos links nos seus resultados. Eles falam só a fonte de onde que veio, etc., mas tem menos links porque eles querem eventualmente criar isso com uma fonte de monetização. E aqui um canal de afiliados, entendeu? Então, daqui a pouco, o que todas as empresas vão começar a fazer, vou ter que realmente começar a comprar tráfego dentro de ChatGPT, provavelmente. Mas aí interessante vai ser, na verdade, o que o Google vai fazer à volta disso, né? Porque se eles deixarem os links de graça por enquanto, eles podem roubar também bastante tráfego do ChatGPT, né? Também. Então, acho que a guerra está só começando nesse sentido, né? Eles podem fazer algo tipo Melius, assim, né? Que você clica pelo link da Melius, você tem um cashback. Só que aí eles também sabem que a venda veio de lá. Sei lá o que eles vão fazer, né? Mas é interessante isso. Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos, né? Exato. Você tem esse dado, ou se você tiver e não puder falar também, de o quanto dessas buscas já acontece pelo Google, acontece pelas ferramentas? Sim. Hoje a gente está vendo que está chegando perto de 10% do tráfego orgânico. 10% já? Do tráfego orgânico, tá? Não de todo o nosso tráfego. Tá? A gente não fala quanto que a gente investe em marketing ou quanto que a gente... qual porcentagem do nosso tráfego ele é pago, né? Mas, então é significativo, né? Mas, na verdade, a gente está vendo no mundo inteiro que cresceu muito essa taxa e faz alguns meses no mundo inteiro que está estabilizado, na verdade. É por isso que eu te falei, né? Porque os links, né? O ChatGPT parou de trazer links direto para os portais ou para qualquer
qualquer site, na verdade, né? Então, está estável por causa disso, né? Porque eles querem meio que deixar o tráfego ali e ver como é que você monetizar, entendeu? Então, mas se forem deixar, isso pode rapidamente virar muito maior, né? Assim, pessoas que nem eu, por exemplo, né? Que sempre trabalhei em tecnologia, assim, eu acho que eu uso o Google praticamente para nada hoje em dia. Assim, eu uso o Google em termos de Gemini, né? Eu só uso o Google para pesquisar a cifra no violão, só isso. Só endereço que eu sei que ela vai me levar pro Cifra Clube direto, só por isso. Ou endereço no Maps. Isso aí, mesma coisa aqui do meu lado. Né? E o que tem de solução, assim, para os corretores dentro desses marketplaces? Tipo, o anúncio, o que mais ele tem? Ele pode promover... Sim. Tem a parte de graça e tem a paga? O que tem em torno disso? Você já citou que, por exemplo, quando o cara coloca um anúncio lá, ele dispara o mesmo anúncio para todas as plataformas. Aí para o usuário final, aí é mais uma questão de facilidade, gosto, né? E da parte por trás disso, para o corretor, para a imobiliária. Sim. Então a primeira coisa é isso, né? Assim, a nossa primeira proposta de valor é que a gente tem grande parte dos compradores do mercado procurando imóvel ou um carro, né? Estou falando de outras coisas também. Então, essa é a primeira coisa, né? A gente tem que garantir que a gente continue trazendo grande parte dos compradores e que esses compradores sejam cada vez mais qualificados e que eles se convertam em venda. No final é isso, né? Se a gente é a plataforma que está trazendo grande parte das vendas e dos aluguéis para os nossos clientes, a parceria fica maior e a parceria, né? a gente ganha mais dinheiro e eles também, né? Como consequência disso, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é realmente investir em ferramentas e inteligência com os nossos clientes para eles venderem mais rápido, alugarem mais rápido. Né? E no final da conta é isso que eles querem. Então, voltando à busca semântica, por exemplo. Né? Por que isso é importante? É importante porque, assim, obviamente que é importante para o nosso cliente ou o nosso usuário, na verdade, está procurando, porque ele tem uma resposta muito mais rápida do imóvel que ele quer dizer que ele gera um lead muito mais rápido para o nosso cliente, né? De marketplace. A gente conecta marketplace, a gente conecta compradores e vendedores, né? Então, se eu consigo provar para o meu cliente, né, imobiliário, que ele, em vez de vender um certo imóvel em 30 dias, ele consegue vender aquele imóvel em 26 dias, o preço que ele está pagando para mim, né, pelo pacote que ele tem comigo, já se pagou em várias vezes, né? Porque ele está conseguindo ter um ciclo de venda muito maior. Né? Então, assim, a estratégia do nosso longo prazo é essa, né? É garantir que a gente está trazendo cada vez mais vendas para o nosso cliente e cada vez mais rápido também. Então, essa velocidade acaba sendo muito importante também. Mas a gente também quer trabalhar com os nossos clientes para mostrar esse tipo de eficiência que a gente tem e por que isso acontece, né? E para isso você tem que ter realmente ferramentas. Então, assim, a gente começa desde o começo. Então, assim, olha, a gente faz um trabalho muito forte com o nosso time comercial em educar todas as imobiliárias e corretores sobre como você faz um anúncio bom. Como fazer um bom anúncio, como descrever, foto. Então é extremamente importante. Vocês sabem tudo que mais vende, né? Sim, então assim, no final, a gente vê assim, ainda também oportunidade de crescimento no Brasil. A gente vê muitas fotos ainda que são feitas meio que mal feitas ainda, né? Obviamente que está se mudando bastante. Você entra no Time Machine, e você entra no Zap de 10 anos atrás, ou de até de 5 anos atrás, o Zap de agora, assim, você ainda via muito anúncio sem foto. Hoje isso não existe mais, né? Assim, o mercado sabe que, assim, claro que você não vai gerar um lead bom se você está colocando anúncio sem foto, né? Agora todos têm foto, a gente vê cada vez mais fotos de alta qualidade mas ainda tem um caminho para melhorar nesse sentido, né? Mas a gente também, por exemplo, a gente tem uma ferramenta chamada LQS, que é o Listing Quality Score. Tá? Desculpa. Como que é? Listing Quality Score, que na verdade é a qualidade do anúncio. Tá? Do anúncio. Desculpa as siglas aqui em inglês. Legal. Estamos aprendendo. E por que a gente faz isso, na verdade? É para ajudar o nosso cliente a entender se a qualidade daquele anúncio é bom ou não em relação ao mercado e os seus concorrentes. Isso é ótimo. Isso é mais importante. No final, assim, o que é bom e ruim? Qualquer um pode achar o que é bom e ruim, entendeu? Mas assim, você tem que ser melhor do que o concorrente, entendeu? Se você quer vender mais, né? Então, se eu quero ser melhor do que o meu concorrente em perdizes, eu preciso fazer um anúncio melhor, por exemplo. Então, a gente começa ali, por exemplo, né? Outra coisa, a gente usa a recomendação de precificação do imóvel. Puta, isso é importante, né? Porque também o cara anunciar no preço errado já não adianta nada. Pode estar com a melhor foto, a melhor descrição e vai demorar para vender, né? Não, exato. Então a gente tem
a gente tem um produto chamado DataZap. DataZap ele foi criado pelo Zap Imóveis, então ele é um produto que já tem mais de 10 anos também. E é um produto, na verdade, que pega... É um modelo econométrico, que pega anúncios, mais de 20 anos de anúncios, né, que o Zap já tem 20 anos, né, foi criado lá em 2020, né, 25 anos então. E a gente consegue precificar aquele anúncio baseado nessa inteligência, né. Então ele acaba sendo real time, na verdade é inteligência artificial, tá, que a gente faz isso. Então o nosso cliente entra no canal Pro, que é a ferramenta que a gente dá para o nosso cliente para fazer toda a gestão do anúncio dele. E anúncio a gente fala para ele, olha, esse anúncio aqui, ele está, na verdade, abaixo ou acima do mercado, né? E, obviamente, né, se ele está abaixo do mercado, a gente consegue dizer para o nosso cliente que ele consegue vender mais rápido se ele baixar um pouco o preço. Ou também se abaixo do mercado, olha, você pode ter uma comissão maior se aumentar um pouco mais. Nos Estados Unidos é muito bem feito isso, né? Muito bem. Até o histórico do imóvel você tem, né? Você acha que a gente chega nisso? Eu acho que a gente pode chegar nisso, mas vai levar um bom tempo ainda. Sério? Tá? Sim, e por algumas razões, tá? O mercado imobiliário brasileiro, ele é extremamente... Os dados do mercado imobiliário brasileiro, ele é extremamente bem organizado, tá? Então, por exemplo, lá existe um MLS, que é o Multi-Listing Service, tá? Que, na verdade, qualquer imóvel que ele está disponível no mercado pelo proprietário, ele tem que ir para essa base de dados. Então, na verdade, assim, não é... Então, assim, qualquer imóvel está disponível para qualquer pessoa saber se aquilo está disponível ou não, né? Então, assim, até o modelo de negócio como portal pelo Zillow acaba mudando como consequência disso, né? Então, e também todos os dados eles estão, na verdade, disponíveis sobre o valor daquele imóvel, etc., né? Até pelo governo local, etc. Então, acaba sendo mais fácil ter acesso a informações do mercado. Então, o que deu ascensão nos Estados Unidos? Várias empresas de dados extremamente fortes e com valores exorbitantes de mercado, né? Então, uma das principais, mercado residencial, chama CoreLogic, que eles abriram no capital em 2020 por $6 bilhões, né? E tudo que eles fazem, na verdade, é providenciar esse tipo de informação, né? Seria o equivalente a juntar todas as informações de todos os cartórios aqui no Brasil. Exato, né? Então a gente sabe que tem algumas iniciativas do Brasil para também trazer mais transparência e acesso às informações. Eu acho que isso vai mudar também, né? No mercado comercial americano tem a CoStar, uma empresa de $30 bilhões, né? Que faz também só isso, né? Mas é interessante, né? Quando você olha para a história do Zillow, acho que o Zillow é um dos... Vocês já ouviram falar do Zillow, que é o maior portal líder de mercado nos Estados Unidos. Uma empresa de... Não, quando você entra lá, você fala assim, putz, por que no Brasil não é assim, exato, né? Tipo, é muito melhor seria assim, tão você mais poder fácil. olhar o histórico de tudo. Puta, você tem muita confiança, assim, no anúncio também, né? A história do Zillow é super legal, tá? Porque muita gente acha que o mercado americano, para o Zillow foi muito fácil eles entrarem no mercado imobiliário lá atrás, porque como existe o Multi-Listing Service, ou como todos os anúncios já estão disponíveis no mercado, cara, era só tombar os anúncios para o Zillow e você me começa o negócio, né? Mas na verdade não é assim que funciona, né? Porque assim, para a gente foi bem diferente. Na verdade, aqui no Brasil não, assim, os anúncios estão com as imobiliárias. Então foi um trabalho de muitos anos de convencer um a um a colocar os anúncios aqui dentro, né? Então por isso que hoje a gente tem 7 milhões de anúncios, a gente tem 34 mil clientes. Eu falei, né? Comprar todos os nossos portais, mais 50 milhões de usuários, né? Assim, foi um trabalho de comecei um a um para ter os anúncios aqui dentro, né? E isso faz o classificado tão importante, né? Você traz o anúncio e traz a oferta, e a oferta eventualmente traz a demanda, né? Mas a oferta é ali que você começa, né? Mas o Zillow, voltando para dados, né? O Zillow, na verdade, começou pela inteligência, porque como é um mercado exclusivo, cada imóvel tinha que ir para um corretor. Então, na verdade, o Zillow, teve muita resistência no começo de trazer esses imóveis para a plataforma, né? Mas o que eles fizeram? Eles lançaram um produto chamado Zestimate, que na verdade foi o que influenciou o DataZap. O Zestimate, na verdade, é o precificador de imóvel que o Zillow criou, baseado em todas as informações de mercado que existem, entendeu? Entendi. Então, o que aconteceu naquela época é que veio a crise imobiliária em 2008, nos Estados Unidos. E daí eles podiam falar para cada proprietário, eles podiam falar, olha, o seu imóvel, você precisa vender esse imóvel agora, porque o valor dele vai tá diminuindo drasticamente nos próximos 4 meses.
Daí isso criou tanta escala e tantas relações públicas, tanta mídia, que os proprietários estavam demandando as imobiliárias a colocar os anúncios no Zillow, entendeu? E isso que foi a ascensão do Zillow. Muita gente acha que é o contrário, mas a história real é essa. Entendi. Só dando um contexto do mercado imobiliário bem legal. americano aqui, legal. né? Como que isso, mas isso mostra também por que tem chão aqui no Brasil para conseguir chegar nisso, né? Principalmente em relação aos dados. Sim, existe. Então tem que ter uma ajuda aqui do governo nesse sentido também, para a gente poder ter mais acesso aos dados também e poder tomar decisões melhores, né, como consequência disso. Né? Então, o que vocês acham que poderia mudar, por exemplo, da forma como é hoje? Recentemente eles criaram, acho que o CPF dos imóveis, né? Acho que toda transação que passa, que tem pagamento de imposto, tem que ter o imóvel com um registro único agora, né? Isso na verdade está acontecendo agora. Né? Tá tendo uma transformação recente isso, né? Então a gente vamos ver, né, onde que isso vai, mas acho que seria muito importante, né, para o mercado brasileiro como um todo, ter mais acesso às informações. Eu acho que isso vai dar, na verdade vai transformar drasticamente o mercado. Acho que vai dar informação, acho que vai ajudar proprietários a terem informações melhores dos imóveis. Eu acho que vai dar oportunidade para PropTechs se formarem para precificar melhor e ter dados também melhores, né? E também deixar, acho que todo o mercado mais baseado em dados. Mais embasado nas assim, hoje ainda a gente vê, né, que quando você quer precificar um imóvel, obviamente que a gente tem o DataZap, a gente ajuda de várias formas, etc. Mas no final, quem decide o preço do imóvel é o proprietário. E é muito baseado naquilo que, né, acaba sendo uma decisão mais emocional do que baseado em dados em si, né? Então, isso tem que mudar eventualmente, né? Porque isso acaba, em grande parte das transações, isso acaba atrasando bastante a transação. Porque se eu quero colocar o meu preço a 2 milhões e como proprietário, mas na verdade as ofertas só vêm a 1,6... Isso é um trabalho que, é chato de fazer. E às vezes o cliente é leigo, né? Ele não está inserido no mercado, ele simplesmente chupa o dedo, bota no vento e fala, não, eu vou precificar meu imóvel a tanto. Mas é aquilo que o Marcos falou de trazer eficiência, porque assim, no nosso caso, por exemplo, que a gente está com gestão daquele imóvel, para a gente também definir o preço e ajustar com o proprietário, a gente tem que olhar no condomínio quais casas estão sendo vendidas que são semelhantes em dormitório, metragem, ano que foi construído, reformado. Você tem que fazer literalmente uma tabela. Imagina o tempo que você já leva para fazer isso, entendeu? Sim, não, exato. Então a gente, como Grupo OLX, a gente faz vários investimentos em todas essas frentes, tá? Então, tanto o mercado de dados como o mercado de locação. Então, assim, a gente anunciou algumas semanas atrás o investimento da Crédito Aluga. E tem outras coisas que já estão sendo nos próximos meses, em termos de investimentos importantes que a gente está fazendo nesse mercado. É por isso, né? Porque no final, nosso papel aqui é realmente ajudar todo o mercado a ter mais informações e se profissionalizar, né? Então a gente vê que é o nosso papel fazer isso, né? Então, vocês pensam em trazer outras soluções também relacionadas para dentro da plataforma? Sim. Que eu vejo que tem alguns aí que são obviamente muito pequenos, que eles colocam lá que o cara pode ter uma landing page da imobiliária, um portalzinho junto com CRM, um negócio meio assim. As imobiliárias adoram isso, né? Impressionante como eles gostam. Como que funciona? Tem uma escadinha de planos ali para cada fase de imobiliária? Não, exato. Na verdade, assim, a gente tem pacote de planos, então depende do tamanho da imobiliária, ou se é um corretor imobiliário, a gente tem pacotes diferentes. Você pode comprar planos desde ser pessoa física, você pode comprar um plano se quiser, mas começa em 3 anúncios, né? Então, corretor bem pequeno está começando, pode comprar 3 anúncios para começar, pode comprar 5, pode comprar 10. A gente vai precisar de 3 agora. Então, exato. Então, assim, vamos dizer, né, vocês não são mais pessoa física, meio que autônomos, né? Então, a gente tem um pacote para autônomos, por exemplo, né, que a gente chama, né? E daí você tem a oportunidade de, obviamente, destacar esses anúncios de várias formas, para você poder vender mais rápido, né? É o impulsionar. Exato. Então, assim, e o nosso papel, na verdade, é isso, no final, né? Nosso papel é, se vocês estão vamos dizer, com imóveis em perdizes, por exemplo, e você quiser vender mais rápido, é importante você não estar dentro dos nossos portais, mas também você estar em primeiro lugar, né? Então, assim, o nosso modelo acaba sendo esse, né? Então, mostrar para os nossos clientes, para eles venderem mais rápido, eles precisam ter não só imóveis e anúncios melhores que seus concorrentes, mas também estar em primeiro lugar,
porque a gente vê que o que está em primeiro lugar, que nem o Google, né? Ele clica várias vezes mais do que o que está número 2, número 3, número 4, né? Então, o nosso marketplace acaba dando esse tipo de visibilidade. E como que funciona isso para você conseguir promover o anúncio dentro da plataforma do imóvel, para ele aparecer mais? Tudo dentro do Canal Pro, que é aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, né? Desde a gente ajudar você a melhorar a qualidade do seu anúncio, desde precificar ele melhor. Ali também você pode destacar os anúncios que você quer destacar ali dentro também. Então, tudo acontece dentro dessa ferramenta que a gente providencia para os nossos clientes. E você paga por visualização, por clique, por tempo? Como que é? Hoje, na verdade, você paga por tempo, né? Então, você paga por um pacote de 30 dias, que fica na nossa plataforma. E o imóvel vai ter mais visibilidade ali. Exato, e daí você pode comprar destaques acima disso, né, que dão mais visibilidade. Entendi. E a expectativa do nosso cliente, obviamente, no final, quando a gente senta o nosso cliente, a gente sempre está falando só, olha, qual foi o resultado desse investimento que você fez com a gente, né? Então é isso, né? Então a gente dá visibilidade, a gente dá acesso aos compradores e a gente sempre faz um plano para eles para cada vez mais terem mais participação daquela região que eles querem realmente conquistar, né? E como a gente tem todos esses dados regionais, como a gente tem o DataZap, a gente tem todas as informações de o que está acontecendo com a precificação de cada segmento daquela região. Obviamente que a gente tem muita munição para a gente ajudar o nosso cliente a entender melhor o que está acontecendo e ter planos melhores como consequência disso, né? Então, esse acaba sendo o nosso grande papel aqui, né? Em termos de ajudar esse mercado a crescer de forma cada vez melhor, né? Você tem o dado de quantas vezes mais rápido ou quantos % mais rápido o imóvel é vendido lá nas plataformas de vocês, se você promover ele? Sim. Obviamente que depende bastante de onde que você... Da região. Da região, né? Por exemplo, dentro do Zap, um super destaque, que é, vamos dizer, o segundo melhor destaque que a gente tem. O primeiro é o Topo VIP, que chama, depois a gente tem o super destaque. Ele gera 18 vezes mais leads do que você não ter nenhum tipo de impulsionamento. Uhum. Então, assim... Então quanto custa esse daí, sabe? Depois eu olho, então. Depois você olha. Assim, a gente vai falar de... Vou abrir os preços aqui. Tá. Boa. Até porque regiões diferentes, etc. Né? Então... Não, mas é legal a gente pensar sobre isso, porque, assim, muito corretor de imóvel, ele quer promover o seu imóvel, né? Que ele tá na base dele. E eu vejo muitos investindo, às vezes, em Facebook, investindo em Google, investindo em várias ferramentas. Às vezes o cara, ele nem entende tão bem como fazer isso também nessas outras ferramentas e a galera põe uma grana. Sim. Tipo, o cara vai vender um imóvel no Instagram, por exemplo, ele põe lá de anúncio 2, 3 mil reais em um imóvel. Uhum. Tem imobiliária que põe muito mais. Sim. E é um comparativo interessante de trazer para eles, né? Porque você compara o custo da mídia em cada marketplace, em cada plataforma que você pode anunciar. Né? Isso é extremamente relevante, assim. Extremamente relevante, né? Eu acho que o movimento importante que a gente vai ver no mercado eventualmente é cada vez mais consolidação dessas ferramentas, que realmente aproxima, né, aquilo que a gente está vendo como portal e o que os nossos clientes estão realmente investindo e entendendo essa conversão que está acontecendo, né? Hoje temos nós, depois e entre nós e os nossos clientes existem os CRMs do mercado, né, que são CRMs que eles usam para colocar os anúncios, integrar os anúncios, né, ter os leads, etc. Né? E a gente está fazendo um trabalho bem grande junto com todos os CRMs do mercado para a gente ter cada vez essa aproximação, porque assim, a gente entendendo quanto que um canal de venda está realmente contribuindo para a venda em si, e hoje isso é muito mal atribuído, né, que eu falei agora há pouco, né, assim, tem muito cliente que acha que o canal de WhatsApp ou o próprio portal está trazendo 30% ou 40% das vendas, mas isso, na verdade, quando você olhar para a atribuição em si, isso acaba sendo não sendo a realidade. Né? Uhum. E isso vai ajudar muito a ter uma eficiência do investimento que o nosso cliente ele vai ver no final do dia. Né? Então, esse é um caminho importante que a gente vai ver aqui no mercado. E que nem falei para você, assim, lá no começo, né? A gente está vendo isso em todos os mercados, todos passaram por isso. E acho que a gente consegue trazer o conhecimento e as ferramentas que ajudam todo mundo a ver o mundo de uma forma diferente, né? Então é isso que a gente... E por isso que a gente adquiriu o Grupo Zap, na verdade, né? Acho que a gente, como sendo o número 1 do mercado, acho que a gente consegue
também ter conversas importantes com nossos clientes e realmente transformar como consequência disso, né? No final é assim, a gente transformando a experiência e a gente transformando o conhecimento, o mercado se transforma como consequência disso, né? Então essa é a nossa grande ambição que a gente tem aqui, né? E o mercado, assim, o mercado de classificados online, ele é um mercado extremamente atraente para investidores, tá? Então, quando a gente falou agora, né, a D20, a gente tá D20 e tem a Prosus por trás. Né? A Prosus é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Né? Hoje, até nem sei o valor agora de cabeça, mas eu acho que o valor de mercado da Prosus é de $200 bilhões. Tá? Que hoje vai dar acima de $1 trilhão de reais. Né? Não dá nem para pensar quanto que é esse. Muitos zeros. E a D20 é a maior empresa de marketplaces do mundo. Tá? Eles têm vários marketplaces à volta do mundo. Foram adquiridos por um private equity o ano passado por 14 bilhões de euros. Né? E a gente está vendo no mercado global que as private equities estão entrando especialmente e comprando empresas de online classificados, especialmente em imóveis. Em alto está acontecendo também. E quando você vê esse movimento de private equities acontecendo, isso é um sinal muito importante para o mercado. É um sinal que esse aqui é um negócio extremamente atraente, especialmente com você, né, realmente no mercado, porque você acaba conseguindo, você consegue ter altas taxas de crescimento, né, até por tudo que a gente falou, né? Você sendo número 1, você dando ferramentas, etc., você consegue mostrar o quanto que, né, o investimento que você fez em ter, no nosso caso, 70% das buscas do mercado, o quanto que isso realmente se converte em vendas no final, né? E com isso o mercado cresce junto, né? Mas também é um mercado, um modelo de negócios com altas margens de lucro, né? Que a gente está vendo, por exemplo, hoje a gente tem, vai terminar esse ano, pode 45% de margem de lucro, né? Mas a gente vê lá fora que tem empresas que estão fazendo 70% mais ou menos, né? É por isso, porque é um mercado que assim, é compradores e vendedores, não tem muitos ativos ali, a gente faz a transação, né? A gente conecta os compradores e vendedores, né? Então assim, é muito mais audiência. E ela pode ser utilizada em grande escala, né? Sim. Então existe um investimento muito grande também dos nossos acionistas no mercado brasileiro e assim, o mandato ali é a gente profissionalizar esse mercado, né? E a gente ajudar todo mundo a fazer isso. Isso vem com investimento nas nossas plataformas, mas também nas PropTechs, né? Quem falou agora, por isso que a gente comprou Sotec 2 anos atrás, a gente investiu agora na crédito do mercado de locação. A gente está fazendo alguns investimentos agora no mercado primário, a gente está investindo em outras ferramentas também que a gente não pode falar ainda, mas assim, para o mercado crescer como um todo, né? Então a gente está aqui realmente preocupado em melhorar o conhecimento e a experiência dos nossos clientes, porque daí eles e ser número 1, né? Junto, eu já vi que eles são aqui, estão querendo ser número 1 mesmo, sem desculpa para ninguém aqui, velho. E a gente falou bastante de corretores, né? Até autônomos que vocês falam. E imobiliárias, mas tem algum movimento voltado, por exemplo, para construtoras, incorporadoras? Sim, do nosso lado você está falando, isso, né? Isso, sim. Não existe, até um pouco de contexto para vocês, tá? Quando a gente adquiriu o Grupo Zap, era uma empresa que assim, eles fizeram uma junção entre Zap e Viva Real, então eles estavam passando por uma integração também, né? Então a empresa não estava crescendo e também não estava gerando lucro naquela época, né? E depois que a gente adquiriu, a empresa hoje está crescendo bastante. Eles não tinham um CRO na empresa. Não era sobre isso, né? Na verdade, sim, pessoas extremamente competentes, né? Mas era um momento diferente, realmente, né? A integração é difícil, a gente tem que fazer a integração daquela empresa, a gente também, né? Então, assim, a gente sabe como que isso funciona. Mas talvez a diferença ali é que a gente já viu isso acontecer em vários países, a gente tinha meio que o playbook de como que a gente fazia esse turnaround e colocar a empresa no caminho certo, né? Então, que ele falou agora há pouco, né? A empresa está num caminho extremamente positivo, né? Extremamente saudável. Mas uma das coisas naquela época que, né, quando a gente adquiriu, eu tive que parar algumas frentes. A primeira coisa que eu parei foi o iBuyer, que o Grupo Zap estava fazendo. Que na verdade era toda aquela... Você sabe o que é o iBuyer? Se eu vou explicar rapidinho. Então, o iBuyer é um modelo onde você compra um imóvel, você reforma o imóvel e você vende aquele imóvel, né, de uma forma muito rápida, né? A gente viu esse movimento acontecer, especialmente lá fora, a gente viu um pouquinho aqui no Brasil também, especialmente quando as taxas de juros estavam bem baixas, era um modelo extremamente atraente. Né?
Mas praticamente ninguém mais no mundo está fazendo isso, né? Porque o modelo que todo mundo viu que era o modelo que você perdia mais dinheiro do que você ganhava, né? Então a gente já previa que isso não ia dar certo, então a gente decidiu não fazer. Na verdade, assim, tinha alguns imóveis naquela época na aquisição que veio junto com a aquisição e a gente perdeu dinheiro todos os imóveis que a gente vendeu. Sério? É um modelo muito difícil, na verdade, né? Então, uma das coisas que a gente parou foi isso. Teve outras também, mas uma delas foi o mercado primário. E por quê? Né? Porque a gente tinha que colocar todo o nosso foco no mercado secundário. E a gente teve que colocar todo o nosso foco no mercado secundário porque o mercado secundário, se você comparar o número de anúncios no mercado secundário com o número de empreendimentos no mercado, cara, 90% dos anúncios disponíveis no mercado são revendas, né? São mercado secundário. É isso que traz o efeito de rede que um classificador tem que ter para conseguir crescer e ter compradores, né? Então eu tinha que parar essa frente para a gente realmente dar confiança para as imobiliárias, né? Que olha, o Grupo LX está aqui para realmente ajudar vocês e para esse mercado, né? No momento que a gente adquiriu o grupo Zap, todo mundo olhou para a gente, por que o Grupo LX está comprando empresas de real estate? Né? O que eles caras vão fazer com a gente, né? Então todo mundo estava tendo esse tipo de questionamento, então a gente teve que fazer o trabalho com eles nesse sentido. E realmente executar nosso plano ali, trazer cada vez mais anúncios e trazer mais compradores, né? A gente fez um trabalho muito legal nesse sentido, né? Mas no final isso é foco, no final, né? Assim, o foco era esse, porque tendo fortaleza no mercado secundário, daí a gente pode fazer o que a gente quiser depois. A gente pode entrar no mercado primário, a gente pode entrar em mercado de locação, a gente fazer outras coisas, mas se não dá certo o mercado secundário, a gente não tem mais negócio. Vai ser muito mais difícil no mercado primário, que é construtoras, etc. Então esse foi o foco naquela época, né? Então assim, depois a gente pode falar de liderança se quiser, etc. Mas assim, isso foi muito importante para a trajetória do Grupo OLX e no momento que a gente está hoje, essa decisão que a gente tomou lá atrás. Mas aí, 2025, agora, a gente decidiu que a gente quer investir no longo prazo no mercado primário. Tá? E a gente está com uma ambição muito grande para os próximos 5 anos. Assim, a gente realmente vê que o mercado primário pode ser tão grande para a gente em termos de receita do mercado secundário. Tá? E por várias razões, né? A gente vê que o mercado primário está crescendo bastante, né? Obviamente, né? Com taxas de juros piores, a gente está vendo Minha Casa Minha Vida bombando, né? Então, a gente tem um público importante dentro de OLX Imóveis para o mercado primário, né? Então, a gente está também investindo na experiência também e também verticalizando bastante a experiência do anúncio do mercado primário, né? Porque essa é a grande diferença que a gente vê no mercado secundário e no mercado primário, né? Que um anúncio de um imóvel usado é realmente um anúncio único naquele imóvel, e você tem que ter a foto, tem que ter um bom teaser, tem precificação, né? Então tem uma forma que o mercado já sabe como fazer, né? O mercado primário é outra jornada de compra, né? Na verdade, você pode ter um empreendimento com 4 tipos de imóveis diferentes, né? Então a gente tem que mostrar 4 plantas diferentes, obviamente, né? Então a gente teve que investir bastante em trazer muito mais profundidade para o nosso produto, tá? Então a gente gastou grande parte do nosso ano fazendo isso, né? E agora a gente vai expandir esse modelo indo para frente, né? E por isso, né? Porque no final os compradores de imóveis, onde é que eles estão? Eles estão nos portais do Grupo OLX, né? No Zap Viva Real e no OLX Imóveis, né? Então, tendo um produto que realmente seja específico para esse mercado, a gente acaba trazendo um canal de compradores para as incorporadoras construtoras muito, muito relevante. Né? Tu facilitaria muito a vida do comprador, porque hoje o caminho que você tem é encontrar vários empreendimentos, né? Você acaba comparando um ali com o outro, e vem aquela enxurrada de corretores te chamando no WhatsApp. Né? Não, e assim, você tem que procurar sempre várias abas. São várias abas do navegador abertas ali, porque se você tivesse um lugar... Eu sei que de Minha Casa Minha Vida, eu acho que tem alguma plataforma que conseguiu colocar isso centralizado, que muda muito a experiência. Sim. Porque, se você está interessado no imóvel Minha Casa Minha Vida, você vai lá, coloca a região, aparece todos os Minha Casa Minha Vida disponível em obra, em lançamento. É muito fácil para a pessoa, entendeu? Facilita muito a decisão dela ali, porque ela consegue comparar mais fácil, ela vê ali a data e tal. E aí você, tendo, por exemplo, uma ferramenta como aquela de linguagem, né, que você vai colocando características ali e ele filtra para você, seria o melhor dos mundos, porque primeiro que você tem que olhar, você entra no site do empreendimento, tem que abrir várias abas. Aí tu vai entrando lá, procurando
o prospecto, né, para você ver as plantas disponíveis, aí você pega uma planta, compara com a outra, compara com mais uma, aí você quer entender o valor, tu tem que chamar 300 corretores diferentes. Aí quando você vai ver, são 2 da manhã, você tem que dormir já, porque aí você não as decidiu madrugadas nada. que eu passo nesses portais é brincadeira. E aí viu, tu não mano? decidiu nada e no dia seguinte você tem que fazer tudo de novo. Exato. A experiência hoje, realmente, de compra do imóvel do mercado primário, ela tem... Ela ainda é ruim. Né? Ela ainda é ruim. Por isso, né? Porque no final, assim, o que o usuário quer no final do dia? Tá? Ele quer entrar em um lugar que tem todas as informações e todos os imóveis que ele quer. Exatamente. O usuário ele não quer entrar em 2 lugares diferentes. Né? Você fica até irritado, você fala, puta, deixa quieto, eu nem vou comprar mais nenhum imóvel. Quando tu vê, Exato, né? Porra, mas esse imóvel é o mesmo daquele lá, mas eu já vi isso aqui. Aí preço diferente. Preço diferente, nossa, agora... Ou então assim, você entra no imóvel e já foi vendido. Pois é. Cara, esqueceu de desativar o anúncio. Tem como monitorar isso, inclusive, na ferramenta? Monitorar o quê? Desculpa. Tipo, imóvel que foi vendido, que não foi. Porque tem muito corretor, dono de imobiliária, que às vezes o cara usa uma estratégia meio errada de deixar imóvel lá que já foi vendido para atrair lead. Essa é uma boa pergunta. Como é que vocês inibem o phishing, né? Dos caras ali. Isso... agora você quis usar Esse é um problema do mercado mesmo, né? Então, assim, a gente incentiva de forma muito forte os nossos clientes a darem baixa nos anúncios que eles vendem, que não estão mais disponíveis, né? E depende, né? Tem algumas ferramentas que tiram o usuário imediatamente quando ele marca no CRM dele que ele realmente caiu, né? Mas tem outros que não, que a gente vê que, na verdade, a gente vê pela respostas que a gente vê de usuários, né? Pela comunicação que a gente vê de usuários da plataforma, e reclamações de usuários e também de denúncias de usuários que alguns imóveis são usados como phishing, verdade, né? Ou isca, que a gente chama dentro de casa. Tá? E daí a gente obviamente conversa com esse cliente e algumas, né, na verdade, com certa frequência a gente tem que penalizar também, né? Tem também isso. Isso é importante no final, porque isso acaba... Acho que uma das piores experiências que você pode ter no mercado é você achar o imóvel que você quer e daí você vai encontrar com o corretor e você está indo no imóvel que não é aquele que você foi ver, né? Ou o corretor te liga ou vários corretores te ligam e falam assim, olha, não tenho mais esse, mas eu tenho algo parecido. Nossa. E assim, o imóvel não é que nem um carro, né? Cara, você comprar um HB20, cara, pode ser. Tem outro HB20 o HB20 aí, vamos ver, pode ser. 20 mil km a mais, serve? Cara, cada imóvel é único, né? Então, assim, é uma experiência muito ruim, na verdade, né? Então, a gente tem que, na verdade, analisar, né? E ao contrário também, favorecer os caras que estão indo super bem também, né? Então, assim, certo. Então, assim, avaliações de corretores, avaliações imobiliárias, é uma coisa que a gente está cada vez mais fazendo mais para ter essa transparência do mercado mesmo, né? Isso é importante. É que tem muita gente que deve cair nisso, né? Que a pessoa que não é do mercado imobiliário, ela, foi vendido, tá, beleza, ela até continua a conversa. Sim. Mas, tipo, quando eu tô procurando um imóvel e eu vejo que uma imobiliária, corretor, fez isso, para mim ele já perdeu toda a credibilidade. Sim. Tipo, toda a credibilidade. Porque se ele faz isso já ali, entendeu? Vai saber se não faz outras coisas também. Depois ali no processo, porque né? a gente sabe que não é certo agora. Então, assim, Sim. complicado. O mercado brasileiro ele é interessante nesse sentido, né? Porque, na verdade, é um mercado que comparado com outros mercados lá fora, especialmente na Europa e Estados Unidos, é um mercado que é relativamente fácil virar um corretor. Tá? Sei que você tem que fazer a prova do Cresce, né, aqui no Brasil, né, mas existem mercados onde você tem que ter, na verdade, você tem que ir para a faculdade para você virar corretor. Né? E a gente sabe que é um mercado que tem muitos corretores ativos. Né? O número oficial é que tem por volta de 500 mil corretores ativos, né? Falando o número do Cresce aqui, né? Cresce Cofesse. Mas muitos desses corretores, na verdade, não são corretores de profissão. Né? Mas os corretores, eles fazem outra coisa no seu dia a dia. Tem muito advogado que vira corretor nas horas vagas, etc. Né? Uhum. E acho que isso é ótimo, né? Que a gente tem um mercado, na verdade, que dá tanta oportunidade para as pessoas poderem ter uma outra profissão. Né? Mas o que a gente tem que garantir, acho que é importante, é que se você está no mercado, você tem que ser profissional. E você tem que atender bem o seu cliente. E você tem que fazer o follow-up direito com ele. Né? E você tem que dar as informações certas, né? E não fazer de qualquer jeito, né? Então a gente ainda vê hoje no mercado que muito corretor ainda responde a um lead dentro do portal no dia seguinte. Direto isso acontece, entendeu? Assim,
E a gente vê nas informações, a gente vê que se você responde o seu lead em até 5 minutos, você tem 60% de chance de ter aquela venda. A venda, né? Não é só o cliente, é a venda em si, né? Então, o atendimento, o melhor atendimento, na verdade, ele dá oportunidade de você realmente fechar aquela venda, né? Então, assim, você tem que ser profissional em toda a jornada. Então, assim, tem um lado que a gente faz isso, obviamente, trazendo as informações e fazendo os treinamentos e ajudando todo o mercado a fazer isso. De novo, né, o Connect Mob ajuda com as informações, né? Acho que a gente tem um dos nossos vendedores, o Will, que não sei se ele vai ouvir, mas ele está fazendo praticamente uma carreira paralela aqui no Grupo OLX, fazendo só isso, né? Treinamentos de corretores nesse sentido, né? Mas do outro lado, a gente também lançou uma ferramenta chamada Easy, que é uma inteligência artificial de atendimento. Que, na verdade, assim, se você mandar um lead para mim como corretor, eu não preciso, na verdade, responder. Na verdade, a ferramenta, ela, na verdade, não só responde, mas também faz várias perguntas para você, para ver exatamente aquilo que você quer, né? No final, a gente pega toda a informação que a gente coletou ao longo do dia, ao longo das perguntas, e a gente dá aquele lead bem qualificado para o nosso cliente no final, entendeu? Então, e a gente acha que isso realmente, apesar de ser uma solução simples, ela tem um potencial gigante de realmente transformar o mercado e trazer muito mais resultado para os nossos clientes. Qual que é o nome, de novo? Easy. Easy? I-Z-I. Tá. Então, a gente lançou no Connect esse ano, então a gente está com um número importante de clientes. E é isso, né? Na verdade, a gente está dando essa ferramenta praticamente de graça. Na verdade, assim, eu posso falar aqui, para o ano que vem vai ser embutido nos pacotes, só para todo mundo poder ter a melhor ferramenta e melhor atendimento que o mercado pode oferecer, entendeu? Então, essas coisas, o atendimento é muito importante. Né? Assim, pensa em qualquer indústria, né? Quantas vezes você até comprou um carro porque você gostou mais do vendedor do que... Sim. Né? Acho que vale para todos os mercados. A internet trouxe esse lado ruim, assim, para os vendedores, eu acho, né? Porque a galera ficou muito acostumada com lead, e são pessoas, né? E muitos vendedores, claro que tem muitos vendedores bons, mas tem muitos também que tratam os leads como uma fila industrial, assim, quase uma linha de produção que ele vai ali respondendo de qualquer forma, rápido, para ele identificar o que ele vai atender mesmo. Tipo, não que ele vai dar um atendimento legal para cada um, não. Ele tenta identificar se o cara vale a pena ou não. Sim. Só que aí você percebe pontos básicos, que é o que você trouxe da conversa, né? Muitas vezes o cara responde de qualquer jeito, não forma as frases de forma correta, Sim. Coloca lá de qualquer jeito só para ter uma resposta rápida, e é a fila industrial que o Rodrigo falou. Não gera ali uma conexão com o cliente de fato, né? Total. Assim, se você já comprou um imóvel, né, você sabe que a diferença entre um bom profissional e um profissional é gritante, né? E no Brasil, assim, o que acaba acontecendo por não ser um mercado exclusivo é que se você tem uma experiência ruim, obviamente você sempre pode tentar outra forma de achar aquele imóvel para outro corretor, né? Se você quer uma experiência melhor, né? Mas é por isso que vocês têm a iniciativa do Connect Imóvel, por exemplo, Não, é por isso, assim, e não só o Connect Imóvel e as tuas ferramentas que a gente discutiu hoje, né? Muita bota disso, né? Mas quando, por exemplo, né, experiência de vender, tanto de comprar e vender o imóvel que eu tinha na Holanda, por exemplo, né? Eu até falei sobre isso no palco, no Connect Imóvel ano passado, né? É uma experiência onde o corretor ficou na minha casa 4 horas, só para ele fez toda a avaliação do imóvel inteiro, e depois ele voltou depois de 3 dias. E ele voltou com uma análise extremamente profunda sobre tudo que precisa ser feito, reforma que eu teria, assim, ele falou, olha, se você gastar X, uma pequena reforma aqui, você pode aumentar o valor do seu imóvel em X na venda, né? E obviamente como é um mercado exclusivo, né, foi super, ele sabia que ele ia ter aquela venda, né, então obviamente que ele faz um trabalho maior, então ele falou, olha, mas se a gente tirar fotos profissionais, a gente consegue dar uma visão totalmente diferente aqui desse imóvel, né? E outra coisa, eu vou fazer um staging. Staging é quando você tira todos os móveis, e você coloca todos os móveis de marcas, né, caras, etc, né? E, assim, na verdade, eu vi as fotos depois que vieram para mim, eu nem reconhecia, na verdade, o móvel. Você falou, nem quero mais vender o imóvel, Exato, deixa nossa, que lindo quieto, isso aqui, né? Tá bonito esse imóvel.
Isso na Holanda, né? Isso na Holanda. O cara fazendo isso para ganhar 1,1%. Não, mas exato, né? Você viu, aqui no Brasil, grande, velho, se fosse 1%, o cara ia chegar no seu imóvel e falar, viu, esse imóvel aqui não vende, não. Não, vale a pena, não. É interessante isso, né? Interessante. Daí, realmente, né? Daí o cliente, o meu corretor, ele deve ter investido por volta de 1.000 euros para ganhar 5.000 euros, né? Mas é o ROI, né? O ROI é interessante, você investe 1.000 para tem o tempo dele também, né? Tipo de trabalho, atendimento, visitas e tudo mais. Mas qual é o ponto aqui? O ponto aqui, cara, se você tem um ótimo atendimento, assim, o corretor que eu usei para comprar o meu imóvel atual que eu moro, eu usei ele 3 vezes para fazer, né, para os apartamentos que eu tenho, etc., para alugar ou para vender. E, assim, o atendimento no final é o que faz uma grande diferença, né? Por isso que a gente no Conecta Imob, a gente tem corretores de altíssimo sucesso que vêm palestrar lá, né? Porque eles entenderam isso desde o começo, né, cara? Eu tenho que ter um conhecimento maior, eu tenho que ter um atendimento que é muito fora da curva, eu tenho que saber do meu cliente, né? Então, não é sobre fazer várias coisas, é só fazer algumas coisas, mas muito bem, né? Acho que isso é uma lição, não só no mercado imobiliário, acho que é uma lição de qualquer... Se você dá esse atendimento, o cara ele entende que você é o corretor dele, que é o que acontece já em outros países, né? Você fala, pô, se eu já tenho esse cara aqui, que ele trabalha direitinho, vai lá, analisa meu imóvel, me fala o que eu tenho que fazer no imóvel para ele vender mais rápido, se eu posso valorizar ele de alguma forma ou não, faz o trabalho de gravação de conteúdo, faz a gestão bem feita, organiza as visitas. Por que eu vou querer ir em outro corretor que eu nem sei quem é? Sim. Que o cara vai entrar na minha casa, tipo, vou ter que confiar em outra pessoa. Tipo, não faz sentido, né? Sim. Então, se o corretor ele consegue gerar esse tipo de confiança no cliente dele, não é só um lead que você está atendendo, né? É um cara que, ele pode ser seu cliente você tem que ter essa por muito tempo, né? Por muito tempo. Essa visão de longo prazo, né? O corretor tem que ter essa visão de longo prazo do cliente, né? Exato. Eu queria perguntar agora um pouco da tua experiência naqueles 4 anos que você falou ali que estava focado no mercado imobiliário. Quais foram os desafios? O que você enxergou ali de movimento que precisava ser feito? Tá, legal. Então, primeiro foi, assim, depois de 12, 13 anos de OLX, a gente sabia que o Grupo Zap era um ativo extremamente importante no mercado, né? Você que queria comprar, né? Você falou sim. Já estava assim, já estava provocando a galera, falando, não, tem que comprar esse negócio aqui, viu? Não, exato, né? E obviamente, né, até pelo preço, foi todo o processo, né? Que primeiro, obviamente, né, o processo de convencer as pessoas que estão lá, que querem... Qual que era o valor da aquisição? A gente comprou por 2,9 bilhões de reais. De reais? Isso. Velho, você tem que chamar os caras. Tem que gastar saliva. Vamos num restaurante legal? Vamos num restaurante legal. Gastar saliva na mesa. Toma um vinho aqui, ó. Vamos conversar. É muita reunião. Mas, obviamente, no começo foi realmente o processo de falar com o Brian, né, que era o fundador do Viva Real, que era o head do board naquela época, né, e, obviamente, né, com o Lucas e com especialmente os acionistas que majoritariamente a Globo naquela época queria vender primeiramente, né? Então acho que isso era um trabalho importante que a gente fez e obviamente daí convenceu os próprios acionistas a colocar esse dinheiro, né? Então obviamente foi um processo longo, né, nesse sentido, né? Mas a gente tinha ali acho que um plano do que a gente queria fazer muito claro com isso, né? E obviamente, que nem falei agora há pouco, né? A gente era uma empresa que estava saindo de uma integração ali que eles fizeram a fusão entre eles em dezembro de 2017. A gente anunciou a compra em março de 2020, uma semana antes do lockdown. Foi uma experiência super legal isso, fazer toda a integração remota. E daí foi 6 meses de CAD, né? Então 6 meses que a gente não podia fazer nada, na verdade. Então, na verdade, a gente começou a operar realmente o Grupo Zap em outubro de 2020. Tá? Então agora, né, a gente passou agora outubro, foi realmente 5 anos desde que a gente fez a aquisição, né? E era uma empresa que, como eu estava passando por integração, é uma empresa que não estava crescendo e também estava perdendo dinheiro, né? E ali o primeiro ponto o desafio foi esse, né? Assim, olha, uma empresa que quer transformar o mercado tem que crescer, né? Tem que mostrar mais valor para o mercado, tem que mostrar mais valor para os clientes e ter mais eficiência também como consequência disso, né? Porque você falou agora há pouco, né? Uma empresa de classificados é uma empresa que devia estar gerando entre 40% e 70% de margem de lucro todo ano, né? Por que aquela empresa estava perdendo dinheiro, né? Então, quer dizer que estava
ainda saindo de uma integração, quer dizer que podia ter mais eficiências ali, integração entre as empresas, né? Então, isso a gente sabia que tinha que acontecer, né, nesse sentido, mas principalmente o lado de mostrar o valor para o mercado, né? Então, esse primeiro desafio foi esse, né? Então, olha, tinha 2 marcas, agora a gente tem 3, se você incluir também o OLX, né? A primeira coisa que a gente fez foi isso, né? Foi integrar a proposta de valor de 3 portais. Então, quer dizer que a gente teve um produto, que a gente até chama de Triple Bundle, outra sigla em inglês aqui, tá? que na verdade é o bundle dos 3 portais, né? Onde a gente dá exposição para os 3 portais e você não escolhe qual que é o portal. Então, na verdade, até o nosso cliente hoje, o que ele recebe, na verdade, com a informação daquele comprador que ele recebe o lead, é um lead do grupo OLX. Não é um lead do Zap ou Viva Real. Então, eu não preciso escolher, imóveis, por exemplo, os nossos do Guarujá, se eu quero colocar um super destaque no Zap. Eu posso colocar e vai aparecer em todos. Então, assim, acho que esse foi o primeiro desafio, foi esse. Olha, qual que é a proposta de valor que a gente tem que ter, dado que é um mercado tão grande, dado que tem desde o corretor autônomo, desde dos grandes players do mercado, né, das grandes redes imobiliárias, etc., né? E a gente tinha que garantir que essa proposta de valor era relevante para todas elas, né? Então, esse foi o primeiro desafio que a gente fez e foi super bem recebido nesse sentido, em termos de dar muito mais visibilidade, dar acesso a muito mais compradores, etc., né? Acho que o primeiro foi esse, né? O segundo foi, será que a gente está com o foco certo aqui, dado que o mercado imobiliário é tão grande no Brasil, né? O secundário ele é muito grande, o mercado primário é muito grande, e o mercado de locação também é muito grande, né? Você ainda não. Então a gente tem que focar aqui no mercado secundário em primeiro lugar, depois a gente faz o resto, né? Mesmo sendo uma empresa grande, é interessante isso, né? Que você tem que focar em algo. Eu gosto bastante das metodologias de growth e tal, e eu acho que isso é bem utilizado, né? Nesses grupos de tecnologia. Tipo, você validar ali alguma coisa primeiro muito forte, por mais que vocês tenham equipe, investimento, para depois começar a abrir essas outras frentes, né? Não, sim, exato, porque se você quer fazer uma coisa direito, você tem que colocar foco naquilo, né? E isso aí, acho que em qualquer contexto ele é relevante, né? Mas o que é mais importante é que, qual que é a pergunta que a gente sempre faz, tá? Que acho que é bem relevante, que é, se a gente não for fazer isso agora, então, por exemplo, mercado primário, né? Então, vamos não fazer isso agora. Quanto tempo a gente tem? E essa é uma pergunta muito difícil de responder. Né? E a gente definiu naquela época, olha, tem tempo. A gente não acha que vai ter necessariamente outro portal que vai vir e pegar esse mercado. Porque a gente entende muito bem, sendo o OLX e tantos anos de mercado e conhecendo o mercado de classificados no mundo inteiro, que criar audiência em escala é extremamente caro, extremamente difícil. E que poucos têm esse fôlego, na verdade, né? E ambição, né? E a gente está aqui 4 anos depois, focando novamente no mercado primário, e a gente viu que, na verdade, o investimento foi mais nas redes sociais. Foi para redes sociais, porque onde você compra lead hoje barato é nas redes sociais, a gente sabe disso em qualquer segmento, né? Mas que a gente falou agora, a experiência ainda é muito ruim, né? Porque ninguém veio e trouxe essa experiência única e centrada no único portal, né? Então agora a gente está começando e a gente vê uma oportunidade muito grande, né? As incorporadoras pedem para a gente, né? Olha, tragam, por favor, uma proposta de valor para a gente e a gente vai fazer alguma coisa com vocês, entendeu? Então, assim, então foi uma boa decisão que a gente fez na época, né? Mesma coisa com o mercado de iBuying, né? Que chamava Zap Home. Então, uma das decisões foi essas, né? Que a gente faz, que a gente para de fazer, né? E a terceira coisa, ou a quarta coisa, na verdade, era melhorar a experiência, né? O que a gente viu naquela época que acho que o grupo ali estava focado toda na integração, que a gente precisava melhorar a experiência dos portais, então a gente colocou muito foco na tecnologia em si, ser muito mais rápido o portal, ter uma experiência muito melhor. A gente viu que rapidamente os portais começaram a crescer de uma forma muito significativa, né? E a quarta são realmente as eficiências mesmo, né? E esse foi um desafio interessante, né? Assim, eficiências, cultura, qual a cultura que a gente vai ter? E a gente teve que tomar decisões ali extremamente importantes, de liderança mesmo, né? Assim, o que a gente precisa, o que a gente aceita, não aceita, como é que a gente cresce, né? Como é que a gente aborda os clientes, né? Então a gente teve alguns aprendizados naquele sentido, primeiro ano também. Então vamos dizer, acho que foram 2 anos pós-aquisição de muita mudança, de muito aprendizado, de contratar muita gente também, de se seniorizar o time, e trazer pessoas do mercado também,
Você não tinha conexão, né, com o mercado imobiliário? Não. Só com tecnologia mesmo. Exato, só como OLX. E abraçou o desafio ali. Exato, foi a minha primeira entrada no mercado imobiliário. Assim, a gente tinha como OLX Imóveis, a gente tinha uma certa experiência, né? Então, até profissionais do mercado que a gente contratou na época, tanto o Marcelo Dadian, que está com a gente até hoje, que foi diretor de marketing da Roça durante muitos anos, tanto o Rafael Nada, nosso VP de imóveis hoje, está com a gente também, os dois estão com a gente há mais de 6 anos, né? Eles, na verdade, entraram quando era OLX Imóveis, né? Então a gente adquiriu o Grupo Zap e estão hoje com papéis de liderança absoluta aqui na nossa empresa, que ajudou a gente a trazer esse mercado, a desenvolver esse mercado. E eles trouxeram também, né, pessoas no time deles que são extremamente competentes para ajudar a gente a realmente entrar nas imobiliárias e posicionar o nosso produto e a gente está aqui hoje nessa posição e olhando de uma forma extremamente otimista, né, para o futuro do mercado e tudo que a gente pode construir junto com os nossos clientes. Legal. Chegou o momentinho da palavrinha mágica. Todo episódio a gente deixa uma palavra no meio do episódio aleatória que a gente vai pedir para você escolher. Então pode pensar nessa palavra já, uma palavra diferente que não pode ser dos outros episódios também. Tá. Não pode ser em inglês também. Pode ser em inglês, mas aí a galera já escreve errado em português. Aí em inglês vai ser mais difícil ainda, né? Que a gente até coloca as variações lá no ManyChat para dar certo, né? Mas não tem gente que consegue inventar um jeito novo de escrever. Que aí todo mundo que chegou até aqui, a gente valoriza a audiência e dá um resumo aqui com tudo que a gente trouxe de insight, aprendizados, que às vezes a gente traz muito tema, né? Sim. E aí para a pessoa poder relembrar, a gente coloca essa palavra no meio, eles vão lá no Instagram e respondem um story, comentam num post e recebem o resumo. Então, por favor, escolha uma palavra. Que resume o episódio, né, você tá falando. Qualquer palavra. Eu não vou também dificultar tanto assim pra você. Tem gente que coloca palavras totalmente aleatórias, né? Tipo, ninguém entende nada lá no Instagram, entra lá. Pode ser algo que resuma o episódio, algo que remeta... Ou uma palavra que você queira só. Tanto faz. Pode ser 2 ou não? Tem que ser uma só. Uma. Tem que ser uma. Já que a gente está no mercado imobiliário, vamos falar de construção, né? Construção? Testa aí. Será que já foi? I don't know. Acho que não, viu? Pior que acho que ninguém falou construção ainda. É impressionante, né? Tão óbvio. Tá, enquanto a Fabi vai checando ali se pode ser a palavra construção. Construir junto e de construir o mercado, né? Então é bom, né? Legal. Uma boa escolha. Eu queria te perguntar agora como trajetória empreendedora, assim, o que você aprendeu, assim, nesses anos que você pode trazer aqui pra galera, liderando um grupo enorme de empresas, atuando em vários segmentos, conhecendo bastante o mercado brasileiro, enfim. Participando de fusões, né? Tá, eu vou falar assim, 2 coisas, tá? Acho que a primeira coisa é que você precisa acreditar que o impossível é possível. Você precisa acreditar numa jornada empreendedora. Uhum. Porque tanta coisa dá errado e tanta gente não quer que você tenha sucesso que você tem que acreditar, né? Então, assim, quando eu cheguei no Brasil, eu tinha 28 anos de idade, então eu era muito novo. Você era mais estrangeiro do que brasileiro, né? Total, até fiz aula de português quando eu voltei para o Brasil. Porque eu não sabia falar as palavras de negócio, né? Só para contestar, pessoal, os ouvintes, né, que a gente falou mais cedo, né? Mas, assim, eu cresci fora do Brasil, né? Eu saí do Brasil com 4 anos de idade e voltei pela OLX, né? Então, na verdade, inglês foi toda a minha vocação, a educação foi toda em inglês, né? Então, por isso que eu tenho um sotaque estranho, tá? Então, desculpa aí, tá, pessoal? Mas, quando eu vim para o Brasil, eu vim com bastante convicção, porque eu vi esse mercado funcionar lá fora. Em todos os países que eu morei lá fora, eu vi que tinha um líder em classificados de muito sucesso, que todo mundo usava, que todo mundo comprava seus carros, seus imóveis, etc. E a gente estava começando a jornada no Brasil, né? E todo mundo falava para mim, Marcos, esse negócio nunca vai dar certo aqui no Brasil. O brasileiro não é assim, né? O brasileiro nunca vai vender coisas online, né? O brasileiro nunca vai comprar um imóvel online, né? Assim, logo, cara, mano, o brasileiro adora um rolo, como que não? Exato, né? Cara, a maior usabilidade do Facebook, né? Era aqui, né? Você, cara, como não, né? Então, assim, mas muita gente falava isso, né? Então, você tem que acreditar que seu plano que vai dar certo, né? Que o impossível realmente é possível, né?
Até porque, né, no começo também você não tem nenhuma resposta, né? Você tem que descobrir tudo, né? Então você tem que ter muito mais coragem do que juízo no começo, né? Então realmente acreditar, você realmente tem que vender seu plano, você tem que trazer os clientes para dentro, você tem que ligar para clientes você mesmo, você tem que trabalhar muito, né? Você tem que contratar pessoas baseado em um sonho, porque você não tem todo o pano de fundo que você consegue ter uma empresa maior, né? Acho que hoje, para contratar na OLX, é muito mais simples do que era há 10 anos atrás, né? Porque hoje todo mundo conhece, uma empresa super legal, fatura mais de 1 bilhão por ano, né? Líder em vários segmentos, né? Então, várias pessoas conhecem, bem formadas, estão na empresa hoje, né? Mas há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, eu tinha acreditado na minha visão que tipo de negócio, entendeu? Uhum. Então você tem que acreditar no seu plano, né? Você tem que acreditar que o impossível é possível, né? Eu vi um empreendedor falando, não lembro qual, em um vídeo em inglês, que ele fala assim, para você criar algo de muito sucesso, inclusive tem que ser algo diferente, que até pareça assim, igual você falou, vão falar que é impossível, que é errado e tal, porque se for algo comum, provavelmente vai ser difícil de você ter tanto sucesso assim, porque já existem soluções parecidas àquilo, né? E aí ele falou que pode acontecer 2 coisas para você conseguir isso, né? Ou vai dar certo mesmo, ou vão te chamar de louco. Aí também você tá correndo esse risco, né? Não, exato, né? E todos falam, né, tipo, que da noite por dia você vira um sucesso, mas ninguém vê que você estava trabalhando tantos anos batalhando dia a dia, né? Nem eu via de você, né? E daí, de repente, todo mundo sabe que é o OLX, e daí, de repente, o OLX virou um negócio do nada, cara. Nada não, cara. A gente batalhou muito aqui. Explodiu do nada. Exato, né? Nada no nada, né, cara? Assim, é muito, muito raro isso, né? Então, eu acho que na minha jornada de empreendedor, eu acho que isso é muito importante, tá? Segunda coisa é que você tem que ter um nível de ambição muito grande e também tem que ter uma velocidade de atuação muito mais rápida que os seus concorrentes, né? Então, dou até um exemplo para você, né? Apesar da OLX ser parte de um grupo muito grande, até desde o começo, a gente entrou no Brasil já com... Eu entrei no Brasil depois que a Prosus já tinha adquirido, né? A Prosus é uma empresa gigante, né? Acho que a peça ideal aqui é que a Prosus naquela época já entendia que tinha que ser extremamente pragmática com a gente. Então, por exemplo, né, quando a gente fez a primeira cenário competitiva aqui no Brasil, a gente viu que a gente era 3 vezes mais fraco do que Bom Negócio no Rio de Janeiro. E daí eu trouxe isso, né, para o nosso conselho na época. Eu falei, olha, a gente está com uma dificuldade aqui. E no mercado de classificados, se você vira 3 vezes maior que o seu concorrente, você basicamente não tem mais chance. Porque o efeito de rede ele é tão forte que você não consegue penetrar aqueles compradores, né? Você tem que investir muito dinheiro mesmo para conseguir chegar lá, né? Então a gente entrou na zona de perigo do Rio de Janeiro, né? E a gente tinha que ganhar o Rio de Janeiro. Tinha algumas cidades que a gente tinha que ganhar para a gente conseguir chegar ao nosso plano de longo prazo, né? Cara, e daí na época, né? O CEO da época, ele falou: o que você precisa? Eu falei, cara, esse call aqui é para mostrar o cenário competitivo, né? Não, me fala o que você precisa. Daí eu falei, cara, eu preciso de $15 milhões. Então, cara, tá aqui, ó. 15 milhões? Só para o Rio de Janeiro, né? Só para a gente fazer a virada que a gente precisava fazer imediatamente e a gente não podia perder tempo e a gente tinha, né, 3 anos para fazer isso. Era assim, você tentar levantar $15 milhões normalmente, cara, tem todo um processo, né? Você tem que passar, tem que fazer o business case, tem que fazer o investment case, você tem que convencer várias pessoas diferentes e depois de alguns meses você recebe a tua aprovação, entendeu? Mas não, eles entendiam realmente que a gente precisava de ter muita velocidade, a gente tem que ser muito mais rápido. Então, acho que tem elementos ali, acho que você tem que criar como empreendedor, você tem que criar um ecossistema que ajude você a ser o mais rápido possível, né? Há muitos erros que acontecem também, às vezes você pega um investidor no começo que tem muitos board seats ou que ele está com muitas cadeiras, né, do conselho, e às vezes você não tem tanta autonomia para você mexer, né? Então, assim, é muito importante que o ambiente, o ecossistema que você está se colocando, ele seja muito favorável para você poder ter autonomia, você poder ir na velocidade necessária. Por isso que hoje a gente está vendo em inteligência artificial, você está vendo essa loucura de trilhões de investimentos nesse mercado, né? Porque eles entendem que assim, vai ter um lá na frente que vai dominar esse negócio. Que nem Google e Yahoo, né? Assim, o Google foi
né, o produto era tão ruim do Yahoo que o Google investiu muito e virou número 1 e ninguém mais conseguiu desbancar. Até agora, tá? Na primeira vez em 20 anos a Google está caindo em search. Né? Ninguém imaginava, né, que poderia vir uma solução que tirasse espaço do Google, fosse concorrer com o Google de qualquer maneira. Não, exato. Né? Então, e que nem eu falei, assim, a visão do negócio tem que ser muito clara. Né? O que você quer realmente alcançar. Né? Você tem que imaginar que você vai conseguir realmente dominar o mundo como consequência disso e conseguir vender isso para as pessoas que estão vindo, né? E acho que isso ajudou bastante ter experiência lá de fora, né? Porque a gente viu realmente empresas que vieram do nada para liderar esses mercados e, sabe, ter 50 milhões de usuários e ter, né, e ter marcas extremamente fortes, que são as top 10 marcas de qualquer país, etc. E que, né, com alto crescimento e tal geração de lucro. Então, assim, a gente conseguia vender essa visão de longo prazo. Né? E muita gente lá atrás apostou na gente por causa disso, né? E muita gente ficou com a gente 5, 10 anos, né? Até umas pessoas ainda estão com a gente ainda, por isso, né? Então, assim, esse nível de ambição, então, uma visão muito clara e ter um ecossistema à volta de você que te ajuda é muito mais rápido que o resto, é muito importante. Tanto quanto a gente fez a fusão com o Bom Negócio, o pessoal da D20 falou, olha, a gente não esperava que vocês iam ter tanta velocidade, vocês iam ser tão inteligentes, e que vocês iam não me deixar a gente crescer em algumas cidades tão importantes, né? Eles não esperavam, eles esperavam que, olha, a gente vai entrar aqui no Brasil e a gente vai dominar esse mercado em 2 anos, né? E foi totalmente ao contrário no final, né? Então, assim, acho que foi super legal. Né? É louco isso, né, velho? Parece War, sabe? O jogo War, que você vai dominando territórios. Os nossos slides naquela época era literalmente a gente tinha até jorrada de sangue no slide, sabe? Foi empolgar a galera mesmo, só que é guerra, né? Assim, tem um ganhador, não vai ter mais outros, entendeu? Então como é que a gente chega lá, entendeu? Então a galera ficava bem empolgada com isso, né? Então, legal demais, legal demais. Quantas pessoas tem no grupo hoje, assim, só para ter uma ideia? 1.300 pessoas. 1.300? Isso. Você tem números assim de quanto é vendido no total, de todos os segmentos e também do imobiliário, só para ter uma ideia? Sim, os verticais, tanto em autos como imóveis hoje. Por exemplo, hoje a gente deve ter umas 400 pessoas no total que estão focadas em imóveis, deve ser umas 300 pessoas que estão no mercado automotivo, e o resto fazendo outras coisas, né? Porque a gente também tem o mercado de goods, que a gente chama, né? Que é as outras categorias da OLX. A gente tem outros modelos de negócio também, que é o Pay and Chip, que é a entrega e o pagamento online também. A gente tem negócio de advertising e também toda a experiência do usuário. Foi um acerto, hein? Né? Foi um acerto bom, não foi? Foi legal, foi importante. Você falando do Pay and Chip, você tá falando? Não, foi extremamente importante, né? Foi algo que a gente lançou na pandemia. Quando as pessoas... Assim, o nosso negócio, o que é? Ele é, em grande parte, quando você fala do OLX, o portal em si horizontal, que a gente chama, é pessoa física, né? Eu tenho um item que eu vou dar para você que você quis comprar minha raquete de tênis, tá? Dando esse exemplo, né? E na pandemia você não podia se encontrar com as pessoas, né? Então a gente teve que lançar esse negócio e até virou um negócio extremamente importante para a gente, né? Eu mesmo já usei, inclusive. E valor transacionado, assim, você pode trazer esses números de quanto é transacionado em cada segmento ali dentro do grupo? A gente não abre esse número, na verdade. Não? Não. Ele pensou, achei que ele ia falar, eu vou deixando só na expectativa. Te garanto que são muitos zeros envolvidos. E número de imóveis, tem? Tem. A gente tem 7 milhões de anúncios na plataforma. Tá. Hoje. Então, mais do que 7 em cada um, obviamente, né? Porque a gente vende um pacote para o mercado como um todo, né? Mais do que qualquer período do mercado. Então, se você está procurando imóvel hoje no Brasil, o lugar para achar esse imóvel é ou no Zave, ou Viva Real, ou OLX Imóveis. Tá? Massa. Fabi, a palavra está aprovada? Está aprovado? Boa, então a palavra, não vou nem falar de novo, só quem escutou naquela hora vai saber. Então volta aí no episódio, assiste de novo, comenta a palavra lá no Instagram, certo? É isso. Show. Bom, Marcos, muito obrigado aqui pela presença, viu? Foi um papo bem legal, velho. Eu gostei aqui de conhecer a sua trajetória, o que vocês construíram no grupo. Realmente muito legal esse movimento também acontecendo no mercado imobiliário, vocês trazendo várias tecnologias novas, trazendo eventos também educacionais, investindo nisso para trazer... Na formação para os corretores. Exatamente, né? Porque precisa, né? Porque você vai ter a melhor ferramenta do mundo, se você não souber ali fazer o que vem depois,
o resultado é prejudicado de uma maneira geral, né? Até aquele negócio de marketing e vendas, né? Toda empresa tem um atrito entre marketing e vendas. Aí o marketing tá falando que tá fazendo um excelente trabalho, aí o vendedor tá falando que o marketing não tá. Aí quando você vai ver, na verdade tem que ser um negócio em conjunto, né? Porque o marketplace, ele pode te dar um monte de coisa. Só que também depende de você, uma parte disso, né? Você tá brigando com os seus concorrentes no mercado e não internamente, né? Então... Exato, né? Acho que por isso que é tão importante também trazer esse outro lado, né? Principalmente aqui no mercado imobiliário, que envolve uma venda consultiva, uma venda que precisa de um bom atendimento, né? Para conduzir a pessoa ali no processo. Muito importante, né, Mati? É isso aí. E aí você que está em casa, que está assistindo, você tem que sempre evoluir, né? Então tu vai ter... Você só vai evoluir se você se inscrever no canal. Exatamente. Primeiro, começa, né? Por aí, se inscreve no canal, manda esse episódio para um amigo também que quer evoluir junto com você. Você precisa de conhecimento e precisa de ferramenta e precisa da prática, né? Então, se você conseguir unir essas três coisas consistentemente, o sucesso, ele... Pode até não chegar, pode até demorar, mas ele é inevitável. E só de ouvir o Mi Casa você já tá na frente, né? Pô, porque fala aí, ó, aonde que você tem um conteúdo desse? Me fala. Gratuito. Qual podcast? O Marcos ele não quer falar aqui, mas foi o melhor podcast que ele já veio. Não vou nem colocar ele nessa curva. Não precisa colocar ele nessa saia. Tá tudo certo, tá tudo certo. Queria pedir agora, Marcos, para você deixar uma mensagem final aí, algo que esteja no seu coração, pra você passar pra galera que acompanha aqui o Mi Casa. O que você achar melhor, se relacionado ao mercado imobiliário ou não, enfim, o que tiver no seu coração aí. Pessoal, acho que algumas coisas, né? Primeiro, sempre pensem grande, sempre pensem que o melhor está por vir. A gente tem que acreditar nisso, né? Se a gente está criando negócios, né? No final, né, nós somos empreendedores, mas também os nossos clientes também são. No final, vamos lembrar que o mercado imobiliário tem a maior base de empreendedores do Brasil, né? De qualquer segmento, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Então somos empreendedores que estamos querendo crescer junto. Então conta com o Grupo OLX, né? A gente é um marketplace, então a gente está aqui para ajudar os vendedores a serem cada vez maiores. A gente tem zero ambição de virar imobiliária digital ou ir num caminho diferente, né? A gente é um marketplace, a gente está aqui para criar tecnologia para os nossos clientes, tá? Então conta com a gente para qualquer coisa. Tem muita coisa legal vindo por aí também. E foi um prazer estar aqui com vocês, tá, pessoal? Realmente foi o melhor podcast há algum tempo. Mercado imobiliário, pelo menos, eu não queria forçar a barra, né? Mas já que ele falou, né? Vamos tira esse corte aí, Fabi, depois, fazendo um favor. Boa. Esse foi mais um Mi Casa, Rodrigão. Obrigado, Marcos. Valeu, Marcos. Sempre bem-vindo aqui no Mi Casa. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar a gente. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau. Falou. Boa.